Seja bem-vindo a mais um Pelos Acessos, sou a Lê da Sneakers Mob. Eu sou o Vinícius Sato. Eu sou o Vassato. E a gente tá no Pelos Acessos longe de casa. Mais um lugar diferente. E um lugar bem diferente, né? Vocês vão ver, a estética desse vídeo vai ser diferente também, né? Tá, vai ser preto e branco, não sei porquê. Nossa, por que será, né? E entre o preto e o branco, o que tem? Uma mistura muito boa, o cinza, né? E a gente tá aqui dentro do Grey Space, a convite da New Balance, para um episódio muito especial, para a gente poder falar desse dia que celebra um momento tão especial para a marca e uma cor que para muita gente é apenas uma cor, mas para a marca e para alguém que a gente trouxe aqui para poder bater um papo é uma identidade de trabalho. E quem é essa pessoa? Antes de você falar, eu quero deixar registrado, eu já falei pra ele ontem, eu sou fã dele há muitos anos e hoje é um dia especial pra mim, eu acho. Aí até... Boa. Eu que agradeço aí. O Vassato falou assim, não, você senta lá e eu sento aqui, Eu vou mano. sentar do lado do homem aqui, Ele ver quer se eu ficar do lado absorvo do o conhecimento. Por favor. E de que a gente tá falando? A gente tá falando do Wilmore, You Know My Face. Satisfação, meus amigos. Muito obrigado. Obrigado, New Balance. Isso aí é... Eu falei ontem com o pessoal da equipe. Todo mundo que está envolvido assim, na organização do evento aqui e tudo mais, eu sempre faço questão de agradecer e para mim isso está sendo uma conquista, um resultado. São várias palavras que eu posso significar aqui que para minha carreira, assim, então vocês também fazem parte por estarem aqui também. Você é louco. E é uma grande satisfação estar aqui. Muito obrigado aí pelo convite. É louco. Satisfação toda nossa, mestre. Isso é louco. Toda nossa. Felicidade demais. Ô, Will, e... Cara, o cinza dentro do trabalho é algo muito característico. Eu acho que não tem como a gente falar de foto preto e branco. É lógico que muitos artistas, inclusive artistas que estão aqui na área de galeria, apresentando seus trabalhos também, tem como característica o cinza, né? E o cinza, ele tem uma aplicação que ele é muito importante dentro do trabalho dos artistas, inclusive do seu, que é a diferença, é o contraste, né? É o contraste que se dá entre o preto e o branco. Mas antes da gente chegar nessa identidade visual que você tem hoje, né, fazendo essa conexão com a New Balance, eu queria saber, cara, do You Know My Face antes disso, como que é a construção do Wilmore e até o seu nome, Wilmore, cara, é um nome muito diferente, e é o nome dele mesmo, tá, galera? Não é gíria não é vulgo não. Tem gente que acha que é sobrenome. É mesmo? Tem muita gente que pergunta assim, mas teu sobrenome é Wilmore? Aí eu falo, não, cara, é coisa do meu pai, assim. Pensei que era tipo William Moraes. Isso aí é uma das poucas vezes assim que alguém pensa que é uma junção, né, de dois nomes, assim, mas é meu nome mesmo, é o Wilmore. E coisa do meu pai tinha um amigo chamado Wilmore de infância e aí ele infelizmente faleceu, esse amigo do meu pai, e aí meu pai guardou esse nome especial, assim, e um dia ele ia botar num filho e sobrou pra mim, assim, então ele me contou, assim, na época, e ele explicou direitinho que era uma família circense, que era uma família que visitava as cidades, né, tanto meu pai quanto minha mãe são do interior da Bahia, então tinha muito esses circos itinerantes e tudo mais, e tinha esse circo que ele tinha essa amizade com o pessoal do circo, porque eles ficaram bastante tempo lá na cidade do meu pai. E aí meu pai fez uma amizade com ele e tal, e meu pai marcou muito isso. Ele falava que era uma família de faquir, que era... Todo mundo fazia números com lâmina, fogo, faca, prego, malabarismo com lâmina, cama de prego, essas Caraca. Coisas assim. Eu tenho uma agonia de faca, cara. E aí... e aí, mano, é uma doideira. E aí, meu pai guardou esse nome, e aí sobrou pra mim, mano. Mas eu acho maneiro. Quando eu era moleque, eu não gostava, não. Era ruim, assim, não era nem por causa da chamada, por ser o último, um dos últimos e tal. Mas era porque era difícil as pessoas entenderem. Até hoje, meio que eu falo e as pessoas não entendem de primeira. Assim, meu nome é Wilmore. Aí o pessoal... Como? Will o quê? Sabe? Então... tem essa questão, mas depois que cheguei na adolescência, assim, aí eu
já aceitei melhor, pra mim foi melhor, porque aí, sei lá, eu via que não era igual de vários amigos que tinha nome de Thiago, Felipe, que tinha vários na turma, vários Thiagos, aí tinha que saber quem o Thiago com TH, o Thiago sem H. não tem. Eu na escola era humor é assim, só um só. Matheus, 500 Matheus. Então. E eu, mano, e aí quando eu comecei a ver que era uma parada única, assim, um nome único, apesar de todo mundo chamar de Will depois, né? Meus amigos de escola, depois de um tempo, começou a chamar de Will. Então, o meu nome mesmo eu passei a gostar. Então, mano, hoje como artista, pra mim é perfeito, Não, assim. perfeito. Já nasceu artista, o cara. Não, Tipo isso, né? literalmente, pô. Fui abençoado com Seu esse pai nome. te predestinou no seu nascimento. Exato, mano, exatamente. E aí foi doido, assim. Então, depois na vida adulta, assim, aí eu aceitei mais ainda, porque hoje, suave, meu nome é Wilmer e tal. Muitas das vezes eu já falo soletrando, então, Wilmer, W-I-L-M-O-R-E. Tipo, tem gente que escreve com dois, às vezes dois L's, né? Pra ficar mais bonito, né? Aí eu falo, não, mano, é um L só. Cabala. Estilizar o nome, que é Utilizar isso? o nome. Pô, e uma coisa que eu queria comentar antes da gente dar continuidade em alguns momentos aqui a gente vai fazer algumas pausas, porque a gente fez uma chamada com o nosso público para que eles mandassem histórias deles Eu lembro, sim. que fossem especiais para ele, Maneiro. alguma coisa que marcou, junto com algum modelo da New Balance. Não precisava nem ser o modelo cinza, um modelo especial da New Balance. E a galera mandou. E eu achei que a galera não ia mandar. Incrivelmente a galera mandou. Muito obrigado para vocês, tá? Que contribuíram para esse momento. Muito obrigado. E a gente vai ter alguns momentos de emoção aqui dentro do... A gente vai parar aqui e vai ler umas cartinhas. Vambora, cara. Já que você lançou essa, já vamos pedir também aquele like, Sim, por comentário favor. para se inscrever, que a inscreve. gente sempre esquece. E hoje eu lembrei, não vai passar em branco. Não vai passar em branco. Você que acompanha o trabalho do Will, já deixa uma mensagem de carinho aí, de admiração pra ele, já se inscreve aí, deixa o like aí que não dói, não vai cair o dedo não, tá? Só Prometo. não pede ingresso pro Baiana System ainda. Espera um pouquinho. Não pede ingresso, não dou VIP. Mas se for um camarada, a gente desenrola aí, da melhor forma. É isso. E, Will, o seu trabalho sempre teve essa identidade de preto e branco ou não? Cara, não, assim... Depois de eu sempre gostei muito de preto e branco, isso é fato, assim, desde meus primeiros interesses, assim, de fotografia, eu não estudei, não fiz faculdade, não fiz curso, eu fui Foi totalmente autodidata? foi... Caraca. Essa parte de fotografia pra mim, assim, foi uma descoberta comigo mesmo, assim, porque eu não tenho... Meu pai, eu não conheci meu avô por parte de pai, mas o meu pai contou pra mim, na época que ele era vivo, né? Meu pai faleceu há 16 anos atrás e meu pai contava muita história, assim. Eu tive uma vida muito de boa com meu pai até meus 19 anos de idade. Então eu consegui extrair muita história, assim, da nossa família, da vida dele também. Meu pai tinha uma história de vida muito doida, assim. Tá de onde? Eu sou do Rio, mas o meu pai, ele é de Jequié, na Bahia. E ele foi sozinho pro Rio com 13 anos de idade. Só que se meu pai tivesse vivo hoje, ele teria mais de 80 anos. Então, tipo assim, meu pai foi sozinho com 13 anos, sei lá, em 50 e blau, quase 60 pro Rio. Então, sozinho, mano. Na pura sorte de fazer a vida. Tentar a vida, na verdade. Né? Exato. Então, tipo, já tem um pouco essa coisa, assim, já... Pra mim, a herança histórica da minha família é muito mais artística nesse estilo de vida do que, de fato, na arte final, assim, como resultado. Meu pai falava pra mim que meu avô, o pai dele, era pintor. E ele fazia faixa da cidade, assim, para cliente na cidade, né? Faixa de mercado, essas coisas que você bota valor de preço, o valor das coisas, ou então bota promoção da carne, não sei o quê. Meu avô fazia esse tipo de trabalho, mas só que em faixas, assim. O vereador tal, gostaria de, sabe? Parabenizar pelo essas dia faixas das bem mulheres. manuais, assim, da época, né? Então, meu pai contava disso e falava que meu avô também gostava muito de fazer, tipo, caricatura, assim, desenhar os amigos, desenhar os camaradas e tal. Então, assim, mas eu não tive contato com ele, não tinha nada físico dele, assim,
eu me inspirar. Então, por isso que eu falo, cara, sei lá, foi inspiração mesmo, assim, da vida. Meu pai foi motorista de caminhão da Companhia Estadual de Gás do Rio, assim, então, mano, ficava de madrugada, vários horários fazendo conserto de gás na rua e com caminhão de obra, assim, então não tinha nenhum veia artística. E minha mãe tá viva ainda, graças a Deus. Ela, até a minha adolescência, assim, minha mãe era só manicure. E aí, depois que eu, mais jovem, assim, ela fez um curso de cabeleireira e aí ela ficou como manicure e cabeleireira das clientes dela, assim. E aí, então, não tinha essa influência artística, eu não tenho um tio, não tenho nenhum parente, assim, que era fotógrafo, que... Por isso que eu falo, foi vontade mesmo, assim, foi uma coisa que eu me identifiquei. Não tinha mentalidade como arte, assim, no início, nunca ia imaginar que isso fosse... que eu fosse trabalhar na arte, assim, né, usar isso como uma ferramenta de arte, apesar da fotografia em geral já ser uma arte. E foi muito espontâneo, cara, foi assim, sentimento mesmo, assim, você vai percebendo, vai decidindo correr atrás. Você lembra a primeira vez, qual foi a primeira câmera, e primeiro equipamento que você comprou assim? Com qual idade? Cara, eu demorei pra ter equipamento assim, não foi nem comprado. Eu não, por ter essa coisa da Bahia, na minha família e tudo mais, de ser sempre esse histórico da gente sair de cidade pequena, da Bahia, e ir pra grande cidade, esse êxodo, né, que chama. Minha mãe e meu pai sempre abriram a nossa casa para alguns tios meus irem morar lá também, passar um tempo e procurar emprego no Rio de Janeiro. E minha mãe e meu pai davam esse espaço. Então, na minha casa, desde sempre, eu tive tio morando comigo. Pô, isso é muito louco. A gente já teve convidado que falou sobre essa questão de, tipo, quem mora em São Paulo e outras pessoas que moram em outros estados, ou então interior de São Paulo, sempre tem essa questão de trazer esse parente, ou então esse contato, esse amigo, no meu caso, casa pra isso. Eu fui o parente. Eu vim de Pernambuco pra morar na casa do meu tio aqui. Aí, então, é meio que isso. É uma tendência até hoje, na real, Sim. né, mano? Existe Prática comum. Prática Infelizmente. comum. De vários sentidos, né? Tanto de migrantes quanto imigrantes, né? Então, tem essa coisa, vem pra cá, vem tentar a vida aqui também e tal, que aqui tu vai ter oportunidade. Só que meu pai e minha mãe fizeram isso no Rio. Não foram na parte de São Paulo, né? E aí, mano, tendo isso, assim, eu sempre tive tio morando na minha casa. Eu tinha um tio que... não tem, né? Só que ele não mora mais comigo, né? Enfim, aí ele tinha uma câmerazinha, assim, digital, mano, daquelas, sei lá, 3.2 megapixels, assim, logo no início das câmeras digitais. Eu não comecei fotografando direto no analógico, assim, não tive essa herança. Fotografava analógica, mas acho que tinha na família, assim. A grande maioria do povo Álbum amarelo da Kodak. o povo brasileiro da época tinha. Todo mundo tinha em casa uma câmerazinha que não precisava configurar nada, só clicar e fazer a foto, estourar o flash. Todo mundo tinha para registrar momento, né? Natal, aniversário, dependendo de como era a rotatividade da tua família. Às vezes demorava um rolo de filme, demorava um tempão assim para gastar, mas tinha gente que gastava rápido, enfim. Então lá em casa, como não tinha essa coisa assim de ficar registrando direto, a câmera ficava lá. Aí às vezes eu pegava essa Yashica da minha mãe lá, que era essa de fazer foto da gente, ou eu pegava essa do meu tio. Só que a do meu tio eu pegava escondido, mano, enquanto ele tava no horário de trabalho, assim, porque era digital, era mais fácil de ver o resultado. Não dava pra configurar nada, mas assim, eu tinha uma noção. Você lembra que você gostava de fotografar assim de começo? Você ia Então, pros mano, lugares, eu levava escondido pra colégio essa câmera, porque eu ia pra escola de manhã, ele já tinha ido pro trabalho. E quando eu voltava, meio-dia, por aí, ele ainda não tinha voltado do trabalho, ele só voltava à Aí você noite. descarregava tudo.
Então, eu descarregava Não e deixava botava vestígios. certinho no mesmo lugar onde ele tinha deixado, mano. Então, era meio assim, sabe? Então eu tomava um cuidado máximo e foi muito isso, assim. Vou falar ali que eu tinha uns 14, 15 anos, por aí. No período assim de 2007. Eu tenho fotos salvas num Flickr antigo, que são datadas disso aí, 2007, 2006. Eu não lembro mais a senha do Flickr, Caraca. mas eu tenho o Flickr lá, eu tenho várias fotos minhas lá E é antigas. dessa época que você Dessa pegava a câmera. época que eu pegava a câmera escondida, e tanto que o Flickr, ele tem uma função lá da época que você subia a imagem, ele te dava, ele botava lá nas configurações, não configurações assim, tipo, tem a foto, os comentários, e aí embaixo tinha o modelo da câmera. Aí apareceu o modelo da câmera que eu usava lá do meu tio lá, e eu nem lembrava qual modelo era. Que maneiro, ele Eu fui- rastreava isso daí. Então, e aí eu fui descobrir o modelo, relembrar o modelo por causa dessa parada do Flickr. E aí, cara, foi doido, porque eu peguei essa geração início de Fotolog, então assim, tava começando esse hábito de fazer fotos para registrar, para guardar, para... Era o que a juventude na época fazia, não eram fotos profissionais, mas eram fotos de registro, assim, de estar com os amigos e registrar. Então eu fazia muita foto na escola, pós-escola, com os amigos, assim, a gente se juntava para matar aula em algum lugar ou alguma coisa e eu ia e registrava. Pô, Sempre. Nesses momentos você registrou alguma coisa que, dentro da sua vivência, da sua convivência com uma galera que foi muito especial, assim, que você fala assim, mano, aquele fulano era do meu ciclo social e eu tenho as primeiras fotos dele, assim. Cara, não, mas assim, como é que eu vou falar? Tem uma palavra disso, afetivamente falando, tem um valor sentimental pra mim muito grande, mano, pelo sentimento que eu criei na época. Porque ali eu lembro nitidamente, assim, como se fosse ontem, a sensação de deixar os amigos contentes com o registro que eu fazia. Nessa época isso é muito maneiro também, que quando eu vejo minhas fotos de criança, eu não gostava muito de aparecer. Minha mãe sempre falava assim, não, velho, vamos tirar foto aqui, não sei o quê. E aí tinha que ficar lá obrigado a tirar a foto. Então na hora, às vezes, 1, 2, 3 e não sei o quê, eu virava a cara, botava a mão, sabe? Porque eu sabia que era só aquela e não ia aparecer minha cara. E aí, mano, com essa coisa de eu registrar os meus amigos, eu criei não esse personagem, sabe? Mas eu descobri essa parada em mim, assim, foi gratificante. É um detalhe mínimo que afetou minha vida inteira, assim. Pensando nisso hoje como fotógrafo, na posição que eu tô aqui ou em várias outras coisas importantes, eu lembro muito desse momento, que foi um momento específico, mano. Foi quando eu falei, caralho, é muito maneiro gerar esse prazer nos amigos. É como se fosse um amigo que gosta de cozinhar e que gosta de ver os amigos apreciando a comida que ele fez, entendeu? Tipo, eu fiz a foto dos meus amigos e os amigos davam valor naquela imagem, postavam no fotolog deles, então aquilo ali pra mim era, nossa, realmente eles gostaram, sabe? Tipo, se estão usando como foto do perfil, coisas assim, então é porque tá virando algo importante. Então eu me senti valorizado. Eu era um cara muito rebelde, bagunceiro, tudo que eu fazia era ruim, era errado, não sei o quê, meio reprimido. Então, isso foi uma coisa maneira. Foi uma válvula de escape pra você. E te trouxe um sentimento bom, né? Acho que é isso. Foi, mano. E aí isso aí talvez fez com que eu acendesse essa luz assim, opa, acho que isso aqui pode dar bom, sabe? Isso aqui não é a intenção de já ser fotógrafo, sabe? Mas de registrar. Sim. Aí, de documentar. Tio do humor, obrigado, tá? Obrigado. Você nem sabe, mas obrigado. Desculpa aí também. Começou na ilegalidade. Tudo começou Escondido. E eu vou, antes da gente dar sequência, eu quero muito saber se você lembra desse momento de quando o cinza e o preto e branco, dentro desse contraste, entrou dentro do momento que você escolheu eles como identidade. Você estava falando de sentimento, e eu tenho uma história aqui para falar sobre sentimento e registro de momento, que eu quero dividir com vocês aqui, que é de um cara que dividiu aqui a história com a gente, que eu acho muito legal. Momento cartinhas, tá?
E essa cartinha aqui é do... Tô me sentindo na Eliana. Na Eliana. Eu falei... Porque assim, minha mãe ouvia muito rádio, tá ligado? E aí, não sei se a mãe de vocês ouve rádio, mas minha mãe ouvia muito Eli Corrêa, filho. Nossa. E aí tinha o Que Saudade de Você. Momento de ler cartinha. Me deu esse sentimento, tá ligado? Essa carta é do Matheus Santilli. E ele escreveu pra gente assim: minha primeira colaboração da New Balance tem um significado muito especial. Marcou o dia em que eu pedi minha esposa em casamento em Amsterdã. Escolhi o modelo Keep Your Family Close, da Pata, lançado um dia antes do pedido. Para eternizar o momento, aproveitei o drop como lembrança dessa ocasião especial. A temática não poderia ser mais simbólica para manter a família por perto. Cara, Beleza, hein? que animal, hein? A gente vai deixar as imagens aí, que ele mandou a imagem dele pedindo ela em casamento, do modelo, como veio na Dust Ele Bag. tava com ele no pé? Ele tava com ele no pé. Animal. Maneiro, hein? Aí. Animal. Sentimento, a gente tava falando de registro, Lógico, sentimento. Acho que tudo isso aqui tem a ver. Com certeza, pô. E. Cara, se for falar de sentimento, ferrou, porque. Aí vamos ter que ficar falando aqui, porque eu boto. Acho que esse sentimento é o maior significado que eu tento procurar de resultado de imagem, assim. Pô, eu vou te falar uma parada antes da gente falar do cinza, né? Quando você escolheu preto e branco, que dentre as pessoas que eu já tive a oportunidade de ser fotografado, cara, você é o humano mais humano. Ah, irado, mano. Do Obrigado. tipo, o cara ele chega até você e ele vai bater um papo com você e vai trocar. O que você gosta de fazer? Tá ouvindo aqui pra mim aqui. Cara, era uma brincadeira. Parece que ele tá ali, sabe? Tipo, mano, muito legal a forma que você faz isso. É muito humano, sabe? Irado, mano. Obrigado você falar isso, assim, é uma parada que... Ah, eu sempre prezo a direção, assim, eu gosto muito de me preocupar com a direção e o resultado dessa troca, pra mim, tem que ser muito verdadeiro, então eu utilizo isso muito a meu favor, mano. Então, assim, posso não usar o melhor equipamento, posso não ter os melhores ângulos e tal, mas acho que a verdade eu vou trazendo através disso. Então, eu vou usando, mano. Eu uso essa parte da comunicação como uma ferramenta de trabalho pra mim, assim. Ela cumpre 90%, mano. Que o restante é clicar ali e tal, já era. O restante, mas esse diálogo sempre, assim, eu falo sempre que a galera que... Eu vou fazer foto de algumas pessoas, o pessoal, mano, eu sou tímido. Eu falo, cara, os mais tímidos pra mim são os mais fáceis, assim, que é... Eu também sou um cara tímido, pra caramba, então eu me identifico muito, assim, aí eu vou fazendo de algum jeito que a pessoa se sinta à vontade, como se fosse uma pessoa falando pra eu ficar à vontade, assim, pra eu ficar tranquilo. Então, sempre dá certo, mano, vai fluindo. Então, eu uso a meu favor essa parada, sabe? Tipo, vai, e tá funcionando até hoje. Maneiro que você falou isso, porque, assim, sem egocentrismo nenhum, mas já ouvi isso de várias outras pessoas, mas é uma confirmação pra mim mesmo, assim, de que funciona isso, sabe? Então, é uma forma de trabalhar mais diretamente, assim, sem muito obstáculos. É real, mano. Nós estamos ali numa situação vida real, sabe? Cara a cara. Esquece a internet nesse momento. Então, tem que ter ali não dá pra ser só, vira pra lá, vira pra cá. Acho que isso deixa as pessoas mais travadas ainda. Você fica naquela, não sei se eu tô posando certo, não sei se vai ficar maneiro. E eu quero que você se sinta bem, mano. Não é que só eu tenho que achar a imagem maneira. Você também tem a sua foto, sua imagem. Então eu prezo muito por isso, sabe? Então, e a gente preza muito por você, pelo seu trabalho e de como você faz ele, cara. Porque o preto e branco dentro do seu trabalho, e até a gente vai falar sobre a sua seleção de fotos aqui, para estar dentro do espaço de galeria, mano, é muito bonito, sabe? Acho que sempre deixa a gente tava batendo papo aqui antes, assim, sempre deixa alguma mensagem subliminar sobre o que você quer passar. E aí cada um vai receber essa mensagem diferente. Mas quando que o preto e branco entrou, mesmo que você decidiu trabalhar com foto preto e branco, como então, identidade? Pegando um pedaço dessa parte de registrar os amigos e tudo, isso foi numa parte específica da minha vida, que mano, adolescência, juventude ali.
pré-18 anos, né? Bem antes ali. Então a tua cabeça tá... Influências e, porra, anos 2000, 90, 2000, a virada do milênio. Eu era adolescente nessa época, sabe? Tipo, 2004 eu tinha 16 anos. Então imagina aí. É foda, assim, pensar disso. Eu ficava... É muita informação, era uma mudança muito grande na sociedade. Achava que o mundo ia acabar? Cara, eu vou te falar que eu não entrei nessa neurose porque eu era muito novo, assim, eu não... Pra mim, a vida era outra parada, não tava muito preocupado com virada de milênio. Por ser muito novão, tá na rua, zoeira de moleque, aquela coisa... Mano, molecada não quer nem saber o que é milênio. Quer nem saber. O único 2000 que eu sabia que era Furacão 2000 só e já era. Tipo, não era... Então eu falo isso pra muita gente, é muito louco pra mim pensar que 2000, eu lembro do Réveillon, mano, das pessoas comprando na rua o óculos assim que era 2, 0, 0 e 0. As camisas também, assim, Feliz 2000. Eu lembro disso muito também, muito firme, assim, então é doido. E aí pensar, cara, já passou 25 anos, mano. Tipo, tem muita gente que nem nasceu nessa época e hoje tá... Eu tinha 4 anos. Aí. Então, é tipo assim, por exemplo, eu vi o Brasil 2002. Isso aí eu lembro. 94 eu não vi, eu era muito criança, porque eu nasci em 89. Então, 94 eu era muito criança. Eu tenho registros de foto da minha família na Copa ali de 94. Aí 98, mano, eu lembro principalmente da final. Eu lembro da final onde eu tava. Eu era molequinho, eu lembro, mano, onde eu tava. Eu lembro, mano. Eu tava no terraço da casa, eu morava numa casa de vila que tinha um terraço. Meu pai e minha mãe fizeram um churrasco, chamou um monte de gente pra assistir o jogo. Mano, uma comemoração. Porra, Brasil, Copa e tal. E eu lembro do dia que perdeu, a tristeza toda que foi. Pô, vou te falar aqui, mano, meu pai era sócio de um bar, tá ligado? Ô, a gente já volta, tá no assunto, a gente já volta. É resenha. Vem com a gente. É resenha. Vai ter algumas resenhas no meio do caminho aí, mas... É isso, a gente vai chegar lá, tá? E aí, meu pai era sócio de um bar, e aí a gente foi assistir lá, tá ligado? Aí eu lembro que tinha um Ronaldo, tamanho real da Brahma, se lembra? Caralho. Nossa, era animal, mano. E aí, no final do jogo, a gente perdeu da França, óbvio. Só que, mano, tava todo mundo mó triste, tinha uma galera chorando no bar assim, e eu só lembro de eu estar muito feliz comendo churrasco de coração de galinha, mano. Olha isso, mano. Tá vendo? Eu lembro de 2002, eu era novinho, mas eu lembro porque quando o Brasil ganhou, o moleque foi pintar minha cara de verde e amarelo e botou tinta guache no meu olho, eu lembro até hoje. Nossa, que merda. Então, 2002, eu lembro tudo, mano. Tudo porque 2002 eu tava na sexta... Eu era repetente já. Já era pra eu estar, tipo, sei lá, 8ª série. Mas eu tava na sexta. E eu colecionava o álbum. Eu colecionei o álbum da Copa. 2002, assim, foi sensacional, mano. É uma parada que a gente só dá valor mais hoje porque a seleção tá uma merda. E... Pô, sei lá quando que o Brasil vai ganhar uma Copa de novo. Mas, assim, é muito doido valorizar isso hoje. Eu falo, cara, tem gente que, sei lá, vai ficar mais velho e não vai ver aí ainda. Eu mesmo não vi. Mano. Então, assim, é muito doido essa sensação, né? Mas, enfim, voltando à referência do preto e branco, por ter vivido essa época, era muita informação, tanto de atualizações de coisas analógicas, por exemplo, como revistas. Estavam surgindo muitas revistas maneiras de skate, de moda, de tudo, mano. E uma das coisas que eu lembro, assim, que marcou muito na minha vida era que na locadora que eu ia alugar fita de videogame, eles tinham tinham várias, assim, revista Thrasher, tinha revista da Vice. E aí tinha umas da Vice que eu sempre pirava, porque a Vice não ficava só focada em skate, ela tinha comportamento, tinha várias coisas, assim, então tinha fotos variadas de várias situações. E eu via aquelas imagens e eu achava sensacional, mano. Eu falava, cara, isso aqui é muito foda. Mas, novamente, eu não via como um olhar de quero ser fotógrafo, mas sim de gostar daquela estética. De apreciar. É como se você hoje visse um Reels muito maneiro falando sobre
um compiladão de moda, de roupas maneiras, de vários sneakers maneiros, e aí você se interessa e salva aquilo ali. É como se fosse isso. Então, na minha visão, de ter aquela revista ali era um acesso a uma coisa muito maneira. E isso fez eu pensar em estética, mano. Em estilo. Eu comecei a entender que o estilo fazia diferença, mas não só por esse detalhe, mas por juntar várias coisas. Falar, cara, no skate o cara tem um estilo de andar, no skate o cara tem um estilo de vestir. Na música, a banda tal tem um estilo tal de música. A banda B tem um estilo X de se vestir. Então eu comecei a falar, mano, tem que ter um estilo. Eu tenho que ter um estilo para poder seguir, assim. Acho que eu podia criar um estilo para fazer imagens dos meus amigos. Eu podia criar um estilo e fui vendo. Só que, mano, o preto e branco, sei lá, um amor à primeira vista, assim. Foi uma parada que eu olhava e eu conseguia ver mais detalhes, assim. É real, no sentido mais literal possível, as cores não me tiravam não me chamavam atenção diretamente em certos detalhes. E o preto e branco tirava um pouco essa sensação. Então, quando eu via uma imagem preto e branco, eu reparava em muito mais detalhe. Era como se fosse aqueles 7 erros, sabe? De você procurar os erros. Era como se fosse aquilo ali. Eu ficava olhando um canto da imagem, olhava outro, olhava outro. Tu acha que as cores te distraíam muito, assim? Eu tinha essa neurose, assim, de que o colorido ia distrair. E principalmente também eu fazer foto de amigos da escola. Aí tinha amigo que às vezes estava com camisa da Olimpíada da escola. E aí saía no canto com a camisa vermelha, enquanto o destaque da foto era uma outra coisa. E aí isso fez com que eu entendesse essa coisa do detalhe, mano. E fui gostando, sabe? Não era uma coisa muito decidida. Eu fui bater o martelo disso, de utilizar isso como uma linguagem um pouco mais pra frente, quando eu decidi realmente ser fotógrafo e tudo mais, mas antes disso era tudo um aprendizado, era uma forma de estudar o preto e branco. Acho que eu estudei muito mais o preto e branco antes de utilizar ele como uma linguagem. Eu fui estudando ele, assim, fui apreciando ele, a forma de valorizar, de utilizar ao meu favor. Então foi um processo, mano. É um aprendizado muito grande. E é isso, entra nesse fator de eu ter sido autodidata, nessa força de vontade de querer entrar mesmo no mundo fotográfico. Eu não tenho uma influência direta de um fotógrafo, assim, ou fotógrafa, sabe? Não existia essa cultura para mim. Primeiro que também na internet a gente não buscava isso, assim, não ficava... Isso demorou muito. Demorou muito, mano. Eu, nessa época aí, usava a internet só depois de meia-noite, assim. Não, Discada. Só pra poder falar com os amigos. Não era pra ficar a forma que a gente usa hoje, sabe? Você ouviu muito chiado na internet. Muito. Nossa, quem nunca, hein? Muito. Se é jovem, você não vai passar por isso. Muito. Nossa, era da hora, tá? Mas é que também, tipo... Não era da hora, não. É verdade, Caía, não você era da ia hora, baixar não. os bagulho. 98%, puf, caía a internet. Ares. Aí pra ver uma Baixa tudo de novo. imagenzinha. Demorava um século. Não, e eu, Ares. Tinha que deixar Ares, tudo. Baixar a música. For sure. O Mule. Aí é isso, cara. Assim, não prolongando muito, né? Mas claro que é uma história muito longa, mas tentando resumir assim. Eu fui abraçar o preto e branco de forma como linguagem depois de quando eu decidi realmente me profissionalizar na fotografia, de fato, assim, de viver somente da fotografia. Foi mais ou menos quando? Eu comecei a fotografar para ganhar um dinheirinho em 2009. Eu fazia fotos de várias formas, mano. Tinha aquelas fotos de aniversário. Não sei se vocês lembram que antigamente você ia numa festa de 15 anos, ou casamento, ou formatura, tinha um cantinho onde tinha uma cesta cheia de coisa, você juntava assim, tá ligado? Botava um óculos zoado, tudo. Hoje em dia aquelas cabines, né? Tipo isso. puta, verdade. Só que tinha uma pessoa trabalhando e um outro fotografando. Imagina quem tava lá fotografando. Eu fiz isso falando já como fotógrafo, assim, não um fotógrafo, né? Mas fotografando. E
claro, antes disso eu trabalhei de várias coisas, mano. Trabalhei no Bob's, sacou? Tipo, meu primeiro emprego foi no Bob's, ganhava R$370. Mano. Pô, no Rio de Janeiro eu fico de cara, mano. No Rio é muito forte Bob's, velho. É mesmo? É mesmo. E o Bob's pagava melhor que o McDonald's, mano, no Rio. Caraca. O Bob's aqui é só pra tomar um milkshake. Hoje em dia o Bob's é mais fraco, né? Assim, Mas eu gosto dos lanches do Bob's, acho Mas bons, antigamente o Bob's, mano, tinha uma força absurda. E assim, é nacional, né, mano? Olha que Sim. doideira. Sim. Tipo, é uma utopia, assim, nacional do cara de viver ali uma realidade e querer bater de frente mesmo com o McDonald's. E ele realmente bateu, mano. Numa praça de alimentação não existia Burger King, era McDonald's e Bob's, assim. Então, conseguiu ali de certa forma, né? E trabalhei, mano. Trabalhei 8 meses no Bob's. Foi um aprendizado de vida, assim. Meu primeiro emprego, minha carteira assinada. Porra, agora eu tenho um emprego, carteira assinada, né? Aquela coisa, eu tinha 16 anos, mano. Então, vou trabalhar, ganhar um dinheiro, R$370, tá ligado? Porra, na época era o salário mínimo da época. E, cara, ali você aprende a dar valor a tudo, mano. Porque você trabalha com outras pessoas de outras realidades sociais, sacou? Você valoriza um centavo teu a mais, a menos. Compara sempre com a relação do mês. Então foi uma forma maneira de me formar como ser humano, assim. Foi esse tipo de aprendizado. E aí, mano, dali em diante eu não parei mais de trabalhar, assim. Sempre quis estar trabalhando, criar essa independência. Na minha família não teve facilidade em nada, assim. Não existia essa realidade de ter grana. Tinha, assim, acessível no máximo. Minha mãe, às vezes, toma aí um dinheirinho pra tu aí e tal, mas não existia mesada, essa coisa. Né? É isso que eu falei, mano. É a realidade de imigrante. Minha mãe da Bahia, meu pai da Bahia. Realidade, tipo, nenhum dos dois tinha nem estudo. Então, assim, era quando dava, quando não dava, fé. Outro corre atrás do teu. Então. Você estava falando de diferença de realidade, né? E a questão do poder aquisitivo. Na New Balance a gente tem diversas histórias de pessoas, até não só agora, mas dos anos 90, com modelos que chegaram aqui no Brasil, em que já era um produto que era importado e era caro para aquela época. E eu tenho uma história para contar de um cara que mandou aqui pra gente, o Vini, eu vou trazer esse gancho. É bom no gancho, mano. Depois ele vai contar dele, que o Mob tem uma foto com o bebê com o New Balance. Não, só um detalhe aqui, deixar enfatizado, dar uma filmada aqui, né? Aí, ó, toma, Aqui, ó. tá? Esse é meu primeiro New Balance. Então, Aí, ó. deixar aí agradecido aí meus amigos da New Balance. Muito obrigado aí. Tá sendo ótimo usar esse aqui tá aprovado já. O New Balance 1000 já foi batizado em 2 shows. Já teve Baiana System? Já teve com Aí, Baiana. Aí, se ele sobreviveu é porque é bom mesmo. Trabalhou com o D2 comigo esses dias também, então já tá aprovado. Trabalhei algumas horas em pé já com ele. Ó, valeu por fortalecer, New Balance. Tamo junto, hein? Tá aguentando um cara de 130 quilos, mano. Então, muito obrigado. Vem com tranquilidade. Vai tranquilo, rapaziada. Quem tiver aí de 100 mais aí de peso, ó. Tá, paz, pode ir. Rapaz, Olha o peso do... Ó. E a história que eu vou contar aqui é do Vinícius Brandão, cofundador do I Love Sneakers. Você conhece o I Love Sneakers? Cara, maneiro. Vini, primeiramente, obrigado por dividir sua história com a gente, tá? Ele mandou aqui: salve galera do Pelos Acessos, tudo bem? Vou compartilhar aqui minha história da New Balance com vocês, que eu acho que fica mais rápido. Que ele tinha mandado via áudio, eu transcrevi aqui. Ele falou que tinha mandado um áudio para poder agilizar, mas eu transcrevi aqui, eu vou ler sua mensagem, tá bom, Vini? A história da New Balance dele é o seguinte: New Balance, minha história se confunde com a história de como eu comecei a gostar de tênis. Ali quando eu tinha por volta de, imagino, 12, 13 anos, mais por influência do meu irmão, que é 4 anos mais velho e estava no começo da adolescência, eu lembro de ter uma memória da New Balance, em especial do 1600 cinza, que era uma febre ali no meio do final da década de 90. Então foi a primeira memória que eu tenho com tênis de querer algum modelo específico. Eu lembro que esse tênis estava à venda no shopping. Tenho a memória de ir ao shopping mais de uma vez, passar ali na loja na frente do Shopping Interlagos, Zona Sul de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, perto de onde eu morava com os meus pais, e esse tênis estava sempre na vitrine. Se eu não me engano, ele custava entre 400 a 600 reais.
caraca! Enquanto alguns tênis normais custavam entre 90 a 150 reais. Era algo totalmente inalcançável para minha realidade. E fora das possibilidades dos meus pais. Eu lembro que a gente queria muito esse tênis, eu e meu irmão. Foi o primeiro tênis que eu tive por querer, ou poder parcialmente escolher. Foi um New Balance. Minha mãe comprou e não era o 1600, mas um 999 para o meu irmão. E um 574 para mim. Ambos cinzas. Foi o primeiro tênis que eu realmente quis, que eu tenho a memória e tudo mais. O 1600 veio pouco depois. Provavelmente por uma doação de algum amigo do meu irmão que deu um 1600 pra gente todo ferrado. E na época era curioso, porque existia uma moda da galera pintar com nanquim ou com alguma outra tinta a toolbox. Pra quem não sabe, a toolbox é onde é a parte de cima dos dedos. A galera pintava com alguma bandeira de algum país. Meu irmão apareceu com esse tênis todo furado, um 1600 pintado ali na toolbox com a bandeira dos Estados Unidos, a entressola pintada de canetinha roxa. Que terrível, cara. E Terror aí, dos sneakers. é terror dos sneakerhead. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com esse tênis. Uau, mesmo assim, todo ferrado. Na época, também existia um 1600 série ouro, que ainda era o mais desejado, que ficou só como objeto de desejo mesmo. Mais pra frente, 2013, 2014, tive outros episódios de gostar mais de tênis. Mas foi nesse momento que eu comecei a gostar de tênis pra valer. A querer entender, colecionar. Entrei em fóruns brasileiros, principalmente no Facebook, o I Love Sneakers e o Sneakerhead Brasil. Conheci caras como o Tuga e o Dex. O Tuga já esteve na mesa do Grey Days do ano passado. Salve Tuga, salve Dex. Que já falavam desse amor pela New Balance e já tinham uma coleção. E aí rapidamente eu me conectei a isso e a querer colecionar tênis New Balance. Então o meu foco de coleção, e até hoje, sempre foi modelos da marca. E claro, evidentemente, modelo cinza. Lembro de 2015, que no relançamento do 1300 de Japan, e de entender a história daquele tênis, que era relançado a cada 5 anos, foi um dos primeiros que eu quis muito e foi difícil de conseguir. Demorou um tempo, mas eu consegui por meio de um grupo gringo da New Balance, importei esse tênis usado, enfim, consegui. Outra história legal que eu, meio que voltando ao ciclo do começo, acho que ali em 2017, 2018, a New Balance aqui do Brasil relança o modelo 1600 em couro. Esse daqui, até o nosso amigo aqui tem também, que é o Vitor. Aí, Vitão. Você se permite uma participação especial aqui? Trouxe o Joga o mic pra Vitor ele. Papo de Tênis, tá? Tô contando uma história aqui do Vinícius Brandão do I Love Sneakers e o 1600 dele. A história dele se finaliza com o 1600 relançado em 2017 e 2018. 2016. 2016. Que ele teve a sorte de ser um dos escolhidos para ganhar como presente da marca. E foi o primeiro tênis que ele teve conexão de verdade. Contou aqui que lá nos anos 90 era um modelo que a galera pintava toolbox e tal. Com a bandeirinha dos Estados Unidos e tudo mais. Com a bandeira dos Estados Unidos. E liquid paper. Galera, ele contou essa história agora aqui. Ele já teve esse 2018, tem esse modelo até hoje. Vini, obrigado demais por dividir essa história com a gente, tá? A gente tá Muito falando especial. de dificuldade, né? Porque sempre foi uma marca que, assim, nos anos 90 era tudo muito importado. Boa parte deles. 999, 998, principalmente 1500, 1600, 1600, aquele Gold Edition, que era o douradinho, o série ouro e tal. Então, eu acompanhei bastante isso. Na época, nos anos 90, 96, assim, 97, era objeto de desejo demais, 1600 principalmente, e não rolou. Quando aconteceu esse relançamento depois de anos, em 2016, eu falei, cara, eu preciso desse tênis, e é o que Aí, ó, estou eu trouxe ele porque ele falou assim, hoje. mano, vou te acompanhar. Eu falei assim, Aqui. vem com ele. Ele é bem especial, bem especial. E ele Bem- tá com bem da 1600 hora, hoje gente. aqui. Obrigado. Invadir aqui. Sucesso pra todo mundo aqui. Sucesso pra Demorou. gente. Obrigado, É nóis. obrigado mesmo, Falou. irmão. Pra quem não conhece Papo de Tênis, já acompanha também Papo de Tênis, tá bom? Irado. E enfatizar aí pra rapaziada aí, pessoal, dá valor aí, mano, ao trabalho da rapaziada que estuda isso. Então, assim como Papo de Tênis, o próprio Alê, todo mundo, todos vocês aqui, é um estudo de uma cultura, mano. Então, dá valor aí também. Não só assim como a New Balance fez também, tá valorizando a gente
eu falo como audiovisual, mas, mano, tudo é uma dedicação, então maneiro pra caramba isso de estar conseguindo esses espaços e você que tá aí, que tá vendo, que tá assistindo, que se inspira, qualquer parada, dá valor a isso, mano. Isso é um estudo, as pessoas dedicam horas da vida e, mano, o tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, então valorizar essa parada aí, parabéns aí, mano. Maneiro o conhecimento, eu gosto de ficar sempre observando, sou um pouco sneakerhead também, tenho minhas coleções, mas o meu jeito de usar eu uso mesmo, não tenho pena não, mano, não tenho caixinha pra guardar não. Eu também uso a Vera. Eu uso, mano, deixo largado, não tô nem aí, amasso. Eu sou o único nerdola aqui de tênis. Os meninos, eles... Imagina. Não, eu sou rock and roll mesmo, eu uso, Eu uso também. vive, hein, mano, tênis comigo vive, quer botar pra viver, faz um teste comigo. Os caras, eles entendem muito. O Vini entende muito de moda brasileira, com modelagem, tem uma marca própria. E o Matheus, ele tem um gosto muito apurado, cara. Ele tem um... Gosto de coisas estranhas, basicamente. É assim que é bom, mano. Se não for estranho hoje em dia, pô, vai ser muito igual a todo mundo. Então tem que ser estranho um pouco. Todo mundo é um pouco estranho. Mano. Tem que ser. Não, se for muito normal, a gente já estranha. Eu estranho gente muito normal. Mano. O que é normal O que também? é normal também? Não tem como definir, mano. Então... É um ponto de vista. É um ponto de vista. Exato. Mas isso, trazendo um gancho do que você tinha falado do seu trabalho, sobre você olhar isso e ver as cores, e as cores se confundirem em parte do seu trabalho, e aí o preto e branco trazer essa lucidez sobre aonde você quer atingir, né, os objetos que você quer olhar, e também trazer esses pontos de visão e foco pra galera. Isso é muito legal porque se conecta até com uma própria história da New Balance, cara. E a história do cinza da New Balance. Porque a New Balance, ela era conhecida por não criar grandes mudanças em calçado. Tanto que você vai olhar os New Balance, eles são muito próximos um do outro. E ela falou assim, cara, tá tudo bem. Ela fez uma campanha, inclusive, celebrando isso nos anos 80. Ela falou, não, e a gente é isso. E ela falou assim, a gente é tanto isso que a gente vai criar uma cor icônica. E aí nos anos 80... na série mais clássica dele, que é o 990, inclusive nesse pack agora não tem, mas no passado teve, que é o 990 na sua sexta versão, V6. O 990 chegou no mercado e uma cor totalmente diferente, porque nos anos 80 era aquela vibe do ácido, então cores vibrantes e tal, tava tudo tie-dye. E os caras colocaram... Época boa, né? Época boa. Eu acho maneiro. Tie-dye, mano, eu faço vários em casa. Nossa, eu já fiz muito, tá? Mas assim, eu não faço coloridão, não, muito coloridão, não. Mas... Cinza, ele faz cinza. Mas eu uso muito... Ontem mesmo eu tava aqui com uma bermuda que eu fiz, assim, eu vou descolorindo, emendo um pedaço de uma na outra. Eu gosto muito, mano, de fazer isso. Essa jaqueta era uma jaqueta velha, eu arranquei os braços, aí vou botar fazendo meu chapéuzinho de viagem aqui. Tudo eu vou fazendo, mano, eu gosto. É de viagem, porque tu viaja com ele? De viagem de tudo, mano, de viagem. Sempre de cabeça viajante aqui, né? A galera que entende tá ligado. Mas de viagem, assim, de que eu falo de... Eu gosto desses simbolismos, assim, eu sou meio... sei lá, eu sou meio... Não sei como é que fala, eu sou meio místico nesse sentido. Eu gosto de amuletos, objetos símbolos, que definam, assim. Eu gosto de usar isso pra mim, assim, como, sei lá. Então, assim, eu tenho essa pira de um dia ter um chapéu que eu viajei em vários lugares. Vou dar um exemplo. A tira de a minha... Não a atual câmera, mas uma outra que eu usei durante, sei lá, 6, 7 anos. A tira dela, a faixa dela, né, a correia dela, pra mim é um negócio absurdo. Aqui, a energia que tem naquela tira ali, mano, além de... Tá, beleza. Não sei se pra alguns pode ser meio, sei lá, sujo isso, não. Mas ninguém lava, ninguém fica lavando alça de câmera, tá ligado? Então, assim, mano, ali respirou áreas de, sei lá, pelo menos aí uns 15 países, assim, de viagens, de tudo, mano, que eu fiz, assim, de muito tempo, de muita coisa. E pra mim ela é muito simbólica, assim. Então é uma câmera que a câmera e a alça, assim, pra mim fazem parte daquilo ali.
E é um objeto que eu não vendo, assim, que pra mim um dia vai ficar, sei lá, no meu museu, sei lá, não sei. Museu You Know My Face, You Know vai My ter a Face. câmera Sei com lá. a correazinha E pendurada. ela tá surrada, hein, mano, essa câmera. Ela funciona, tá até emprestada com um camarada meu. Ele sofreu, infelizmente, um assalto aí, perdeu os equipamentos, aí eu deixei com ele. Falei, ó, cuidado, tá? Só cuidado que ela Ah, virou guia, pô. tem um valor sentimental, mas pode usar à vontade, usa aí, faz seus trabalhos. 200 mais skill na hora que ele for É clicar isso. agora. Nada, pô, ele é foda. É o Jeff condenado, meu parceiro, brabo também nas fotos. Eu tenho uma dúvida que eu quero muito perguntar, tô me segurando há muito tempo. Vai, cara. Como foi que chegou Baiana System? Mano, Baiana foi recente. Eu não trabalho há muito tempo com Baiana. O Baiana foi a convite de uma parceirona minha de trabalho, que é a Bel, aqui do Trix. A Bel é, porra, minha amiga também, pessoal. E uma grande fotógrafa também que a gente tem na atualidade, assim, no cenário, principalmente no cenário feminino da fotografia. É uma grande representante, assim, não só no resultado de foto, mas no trabalho que ela tem analógico. Então, ela já trabalhava com Baiana, eu já conhecia a galera do Baiana, lógico, assim, de trocar uma ideia com um russo, bem raro, a gente se seguir no Instagram e tal. Eu sou muito admirador do Beto Barreto, então o Roberto Barreto, que é um dos fundadores do Baiana também, o guitarrista, guitarra baiana. Ele, para mim, ele criou essa estética do Baiana System, dos riffs, a maioria dos riffs ali do Baiana, para mim, é a estética do Beto. Então eu já admirava muito esse trabalho dele e nunca tinha tido a oportunidade, mas mano, eu acompanho o Baiana há muito tempo. Eu já gostava, assim, já assisti show sozinho, assim, de estar sei lá, tava com D2 em algum lugar, de tocando em alguma casa de show, trabalhando, e depois eu via que tinha um show do Baiana na mesma cidade, e no mesmo dia eu ia no show. Aproveitava que tava lá e ia. Mas, assim, a primeira oportunidade foi no Rock in Rio, mano. Agora, no último Rock in Rio, que caiu a missão pra mim. Meu primeiro trabalho com Baiana System foi o Olodum Baiana, mano. Foram 42 pessoas no palco. Nossa, É um show, acho que são 42, se eu não me engano. É muita gente no palco, Como mano. que você distribui essa questão de filmar, foco? Eu não filmo, eu não trabalho. Eu falei errado, mas Não, sim, a sim, captação, mas assim, isso é uma parada que muita gente até me pergunta, né, direto. Eu sei lá, cara, eu me abracei realmente como fotógrafo, assim, eu não trabalho com vídeo. Aparecem propostas de trabalho e tal, eu prefiro chamar alguém que faça vídeo pra trabalhar junto. E aí, mano, a gente racha a grana, faz o que for preciso, mas eu prefiro não fazer, assim, de meter o louco, de pegar foto e vídeo junto. Eu acho que se você é bom na foto e aparecer uma proposta pra você de vídeo, mano, chama alguém pra fazer o vídeo contigo, sacou? Não pega tudo sozinho, porque se você for bom na foto, você não vai conseguir ser bom na foto tendo que fazer o vídeo junto, mano. É duas atenções e completamente diferentes. É como se fosse tocar baixo e tocar guitarra, sacou? Mas é doido, assim. A ferramenta é parecida, mas o método de trabalho é outro. Então, é doido isso aí. Aí eu sempre preferi ficar mais na foto. Mas você tem essa... Você divide, tipo... Você vai pegar um palco. Pra onde você mira? Como que você... Sim. Como que é o modus operandi do Cara, You Know My Face? eu tento sempre democratizar. Tipo, eu tenho uma regra comigo mesmo já de vida, assim, que eu fotografo todo mundo que tá no palco. Tento fotografar todo mundo. Assim, claro que na maioria das vezes eu consigo todo mundo objetivo, porque é o meu objetivo mesmo, mas se é uma banda, eu vou tentar fazer o mesmo número de imagens assim para cada um, para não rolar um ciúme, não ficar fulano tem mais foto que eu e tal. Mas já aconteceu já? Nossa, aconteceu muito comigo também. Acontece muito. Eu comecei mano, tirando isso aí. foto de banda também. Acontece muito, assim. Não sei, mano. Assim, eu prefiro não querer entender o porquê disso. Acho que é o ego também, né, mano? Também entra um pouco, sacou? Mas. Tipo, maluco, por que tu tá aparecendo mais que eu aí? Não acontece direto, assim, da pessoa falar diretamente, mas acontece de
de perceber piadinhas, fica assim, aquele climinha. mas você tem mais foto que eu. Mas aí ali é o fulano, é o favorito de não sei quem. Nossa, de foto. Isso Nossa, de foto. acontece. Mas assim, mano, eu tento sempre estar em vários lugares ao mesmo tempo. Uma coisa é certa, eu não vou ficar num lugar só, em um show. Então, assim, eu fotografo tanto do palco, muito mais, eu prefiro 1000 vezes da frente, fotografar de frente, né? Se imagina É. à frente do show do Baiana System. Depende, assim, se for um show mais caótico, que não tem ali um espaço para os fotógrafos, pra galera que tá Tipo trabalhando. um trio. O trio já é mais complicado. Eu não fiz ainda um trio em Salvador, eu quero fazer, ver se talvez ano que vem eu esteja lá, vamos ver. Eu perguntei do Baiana porque na minha cidade, lá no interior de Pernambuco, tinha um festival de inverno grande, assim. Era a única coisa que tinha também, tá ligado? Aham. E quando era show do Baiana System, o Baiana System é uma nação zumbi. Você sabia Sim. que ia ser loucura. Sim. Uma vez eu perdi uma bota Cara, na roda uma só? punk. Uma só. Que doido. Na hein? roda do Baiana Isso é System. maneiro. Aí, ó. Mano, o Baiana é foda, né, cara? Esse trampo que eu fiz agora com eles é, assim, resumindo, né? Eu trabalhei 3 vezes com o Baiana. E foram 3 shows importantíssimos, assim, que foi o Rock in Rio, que foi o Olodum Baiana. Teve o segundo agora, que foi no Carnaval, Navio Pirata, que foi aqui em São Paulo, que eu fiz, né? Eles fizeram em vários lugares do Brasil, mas eu fiz no daqui de São Paulo. Foi 450 mil pessoas, mano. No Ibirapuera. E o show agora foi no Nômade, no festival, mas foi um show novo deles, que é chamado Lundu Rock Show. Lundu é um dos primeiros ritmos musicais do Brasil, antes do samba, mano. É um ritmo Ancestral, assim. Ancestral, é de origem angolana. E veio na toda a história colonial do Brasil, dos escravos, enfim. O lundu é um dos primeiros ritmos musicais tocados no Brasil. Então, o Baiana já faz esse trabalho histórico, assim, em cima do trabalho deles. Então, é muito maneiro ver isso, culturalmente falando, vindo de uma banda como eles são. Então, a gente acaba aprendendo muito também. É uma forma deles ensinarem pra gente várias coisas, não só a música, né, mas historicamente do que já aconteceu no Brasil. Então, muito foda eles fazendo esse show. E é muito mais o lado pesado do Baiana, assim, é muito mais guitarra, a guitarra é duplicada, o teclado é duplicado. Então, mano, é muito pesado, é maneiro. O que eu mais gosto do Baiana System, eu sou fã pra caralho, é que no Brasil se criou uma imagem muito caricata do Nordeste, sabe? Sim. De cordéis, aquele forçação de sotaque, tipo, a galera acha que é o Alto da Compadecida. Sim, pra sempre, tá ligado? Ou é Luiz Gonzaga. E o Baiana System trouxe esse bagulho, mano, não de herói caricato, mas de vilão, tá ligado? Que lá foi loucura e ainda é. É trazer o folclore, enaltecer o folclore realmente. Porque, assim, muita coisa tá se perdendo, irmão. A gente tá falando aqui porque a gente tá numa bolha, sacou? A gente tá numa bolha de pessoas que têm um conhecimento, pessoas que estudam várias coisas e assuntos, mas culturalmente falando no nosso país, a gente está perdendo várias coisas da nossa cultura. São Paulo mesmo é um exemplo disso. São Paulo tá acabando os bairros, irmão. Tá tudo virando o mesmo tipo de prédio, sacou? Eu tô falando como uma pessoa de fora de São Paulo que observa isso da cidade. Mas assim, eu vejo, sei lá, por amigos meus que são... Amigo meu da Moca. Aí o cara fala, pô, meu bairro era assim, 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 as casas assim, tinha uma característica XYZ. Hoje em dia tu não vê nem casa lá, mano. Agora a construtora que decide a estética do bairro. Isso em vários bairros. E isso não é só São Paulo e nem só mercado imobiliário. Isso é culturalmente, mano. Tá tudo mudando, tá tudo perdendo um pouco a essência. E o folclore brasileiro é meio que isso, sacou? Entra essa cultura popular, sacou? Todo esse assunto que o Baiana toca, que várias outras bandas e artistas tocam, que tocam nesse assunto, né? Que mano, a forma como está sendo esquecido. O tempo está passando, mas não está se renovando esse pensamento. Então é muito maneiro ver o cara
ver eles utilizarem isso como uma forma de expressão musical. Então meio que volta um pouco aquela coisa da caipora, não diretamente, mas da caipora, da Mula Sem Cabeça, do Saci, sabe? Mas da forma de hoje, sabe? Não necessariamente o Saci é um cara sem perna, sacou? É tipo, o Saci do baiano, pô, o Elivão, mano, dança pra caralho, assim, entra no meio da galera. Mano, é muito foda, sabe? Levanta energia mesmo, é o que a essência do que era o Saci, sacou? O Saci que a gente via na história, ele fazia um furacão dentro de uma garrafa, né? Então, imagina, fora da garrafa. É meio que isso. Então, é muito maneiro. Eu gosto dessas simbologias. É aquele assunto que eu falei, de ter o místico ali, de ter uma coisa entre realidade e mistério, sabe? Isso que eu ia fazer o gancho agora, voltando para a parte do seu trabalho, até falando da parte de galeria, o que você escolheu mesmo. E também a questão da importância do cinza naquele contraste. A gente vai fazer uma filmagem pra galera ver, né, o que você escolheu, mas, cara, eu olho as fotos e aí eu tive dois olhares, um antes e um depois que você parou pra me explicar o porquê das escolhas. Eu acho que a galera vai ter um pouco disso também, porque quando você vê uma fotografia ou um conjunto de fotografia, você às vezes não entende por que foi escolhido. Cara, existe uma mística. Existe uma grande simbologia dentro das imagens ali. E você pode explicar um pouco pra gente? Claro, pô. É aquilo, assim. Nem todo mundo dá esse valor, sabe? Nem todo mundo enxerga dessa forma. Não é questão de ser pior ou melhor, sabe? É questão de estilo. Existem fotógrafos que quer que você veja o que tá ali na imagem. E não que você imagine coisas. Eu gosto de fazer você imaginar coisas. Eu não tô preocupado com o que você vai imaginar, mano. Você pode pensar do que quiser, a imagem pode te tocar da forma que quiser, e eu também não tenho controle sobre isso, sacou? Eu nunca vou ter. É muito difícil eu fazer uma imagem muito óbvia, assim, que já vai todo mundo pensar muito igual. Eu não sou muito, assim, desse tipo de linguagem. Então eu sempre tento expressar algum sentimento, resumir frases em uma imagem. Isso era um exercício que eu fazia muito, assim, no início. Tinha dois exercícios que eu fazia muito de sair na rua, assim, para fotografar. Um era de desafios, assim, eu criava desafios comigo mesmo, porque eu saía na rua sem hora para voltar, assim, não de sair para fotografar, não, eu saía para andar, mano, conhecer os lugares e ir a algum objetivo, mas uma parte do trajeto eu ia fazer a pé. Eu criava isso e imaginava desafios. Por exemplo, eu só vou fotografar quem tá de camisa cinza. Um exemplo, entendeu? Tipo, eu só vou fotografar quem vai estar com um casaco vermelho. Então eu ficava meio que caçando, sabe, coisas. Caraca, mano. Criava uns desafios pra mim, assim, e tinha como vitória voltar pra casa com esse resultado alcançado. Então, mas era tudo baseado em coisas que eu sempre via. E eu sempre via muitas coisas em andadas de ônibus, assim, e passadas de ônibus em alguma rua. Reparava em detalhes que me faziam sempre falar, pô, aqui passa muita gente com esse tipo de roupa. Passa muita freira, por exemplo. Nessa rua aqui eu sempre vejo freira passando, deve ter um convento aqui, alguma coisa. Então eu sabia que ali era um lugar fácil de fotografar freira, sabe? Então eu ia criando esse minimapa na minha mente com pontos salvos, assim, de coisas na minha memória. E, mano, isso fazia fluir muito esses desafios, assim, pra mim. Isso aqui em São Paulo ou lá no Rio? Vários lugares que eu ia, mano. Vários. Assim, começou no Rio, lógico, porque eu saí muito no Rio fotografando. As pessoas no Rio são diferentes de fotografar, por incrível que pareça, assim, essa coisa de estar na rua. O Rio é mais reativo, as pessoas têm mais receio, tem um pouco da neurose, assim, né, mano, de que você tá fazendo. O que você tá me clicando aí do nada? Eu sou meio cara de pau, assim, não sou um Bruce Gilden, que os caras que chegam na cara dos outros e clica, sabe? Também não ultrapassa essa barreira, não. Mas muitas das vezes eu vou de uma forma sutil ali, natural. Às vezes é cumprimentando uma pessoa, enquanto ela me cumprimenta, rapidinho.
teve uma época que eu me cobrei muito que eu fazia imagens e as pessoas não estavam olhando para a imagem. Aí eu falava, pô, isso é desonesto comigo mesmo. E aí eu comecei a querer fazer fotos só enquanto as pessoas me olhavam. Tipo assim, eu chamei a atenção dela, ela viu. Se ela vai falar alguma coisa ou não, aí é com ela. Mas eu tinha isso depois. Aí eu falei, não, vou começar a fazer só quando... Vou clicar só quando eu ver contato visual. Fiz o contato visual, tum, me dá tua alma. Tipo assim, entendeu? É meio que isso. Então... Foram níveis assim que eu fui alcançando, mas tudo através da timidez, mano. Tudo é uma quebra de timidez, assim. Foi... Já viu alguém, tipo, te cobrar? Falou, e aí, mano, não sei o que, querer pegar sua câmera, não? Não agressivamente, nunca, nada, mano. Por incrível que pareça, nunca teve nenhuma agressividade, nunca teve ninguém que, tipo, rispidamente, assim, apaga, sabe, nada. Mas você sempre foi desse tamanho, você sempre foi... Tipo, mano, nem de altura, mas tipo de porte, tá ligado? Também, não, isso aí, mano, vou te falar, é uma parada que, ao mesmo tempo que chama atenção, não chama. Isso é muito doido, eu não sei explicar. Tudo é a forma como você se porta. Assim, eu sou um cara muito tranquilão na minha, sou calmo, mano, sou extremamente calmo, assim, Buda. Então, eu tento evitar expressões muito... movimentos muito bruscos, assim, então eu não sou um cara... Eu sou muito empático. Então, assim, eu tento perceber se a pessoa tá de boa, se ela não tá... Se ela tá, talvez, passando ali, vindo numa velocidade onde ela tá muito preocupada com alguma coisa. Eu tento ter essa empatia para poder me facilitar. Na real, eu tento sempre facilitar, mano. Assim, eu sou preguiçoso nesse sentido. Eu não gosto de coisa difícil, assim, mas apesar de ser difícil pra caramba fotografar uma pessoa, eu tento facilitar mais fácil, o jeito mais fácil de fazer. Então, eu vou ali estudando um pouco o sentimento do lugar, o campo que eu tô usando. O lugar influencia. Se for um lugar muito agitado, mano, as pessoas dificilmente vão te olhar, entendeu? Elas vão passar sempre muito rápido. Exemplo, se você for fotografar numa Paulista da vida, as pessoas estão sempre com pressa, sempre... se tu tiver caído, ela vai passar por cima, assim, já era, sacou? Então, existem lugares e lugares. Tem lugar que as pessoas vão prestar atenção em você e ela não tá nem perto de você, ela tá lá longe, mas ela já te viu. E tem outros que ela vai passar do teu lado e ela não te viu, entendeu? Então, é muito do que você sente do lugar. Isso aí é o processo todo até chegar no resultado, assim. Então, são barreirinhas, assim, que eu vou estudando. E essas barreiras eu estudava sei lá, passando de ônibus, passando de metrô nos lugares. E todas aquelas fotos ali foram tiradas através desse olhar, de observação? Tudo isso, mano. Explicando, né, que eu perdi o fio da meada nesse sentido, mas ali, assim, a equipe da ISMO, o pessoal falou, cara, são 4 fotos, mas se você quiser mandar mais, todos nós, tanto eu, a Marina e o Igor, a gente tinha mais opções para mandar. E eu falei, tá, beleza, posso usar mais opções. Mas não necessariamente a escolha serei eu que vou fazer se tiver mais opções. Então eu já quis definir logo tudo, assim, eu já falei, não. Daí você deu uma Mandar hackeada as ali. 4 que... Eu dei uma hackeada porque eu queria contextualizar, entendeu? E aí eu criei essa coisa. Como eram 4 fotos, eu pensei primeiro na organização delas. E eu falei, não vai ser 4 enfileiradas uma do lado da outra, porque não tinha muito espaço, assim, para botar as 4 de cada um enfileiradas. E aí eu já pensei nisso de cara. Eu falei, então eu não vou arrumar uma do lado da outra. Vai ser 2 em cima e 2 embaixo, sabe? A princípio eu tinha pensado em formato tipo uma cruz, assim. Iam ser 2 verticais e 2 horizontais, sabe? Então eu fui pensando, mas aí eu falei, não, vou botar 4, que eu quis entrar no tema... Cara, olha só que doideira. São vários sentidos. Quando eu recebi o convite do evento, já tem um tempo, assim, já tem, sei lá, um tempo não, né? Mas aí umas 3 semanas.
Mas quando eu tinha que escolher as imagens, foi quando o Papa morreu, mano. Foi ali perto do dia que o Papa morreu. Então eu estava muito influenciado a usar alguma temática que envolvesse um pouco essa coisa da fé ali, do bem e o mal, sabe? Eu queria meio pensar nisso. E eu pensei, claro, na temática de Grey Days, assim, eu falei, Grey Days, dias cinza. Então, tipo, não quis ligar no fio da meada do cinza como uma cor específica, mas o cinza como um sentimento ali. O cinza é aquele contraste também, né? Do cinza, da influência que ele faz no emocional. Entendeu? Ponto. Tipo, se você gosta ou não de dia cinza, é contigo mesmo. Mas assim, pra mim o cinza ele dá um destaque emocional nas pessoas no dia a dia. Eu gosto porque não sei se vocês já repararam isso, mas quando o dia tá difuso, cinza ali, nublado e tudo mais, a gente fica sem sombra. E não ter sombra pra mim já dá uma opção diferente de fotografia. A sombra ela já marca muito já, então às vezes a sombra você utiliza para esconder detalhes e tudo mais. Você não curte muito? Curto. É um Proposta diferente. É uma proposta diferente, mas assim, eu não trabalho, eu uso mais em show. Em show eu uso muito a sombra a meu favor. Na rua eu não gosto muito de usar a sombra, assim. A maioria daquelas imagens ali, se você reparar, não tem sombra marcada, assim, muita sombra. É a mesma cidade em todas as cidades Não, ali é diferentes? diferente, mano. Ali eu quis unir. Então, assim, aí resumindo, né? A parte de baixo, pra mim, ela é como se fosse a parte do mal, do malefício. São dois caras fumando, são dois caras fumando, olhando pro mesmo lado, mas em situações e anos diferentes. Só que eles estão praticamente iguais ali. E eles ficam nessa linha do meio para baixo. Do meio para cima é uma parte mais fé, é uma parte mais de quem acredita em querer mudar um propósito e tudo mais. Então eu uni duas imagens, isso em cada lado. E aí tem um lado que é mais o simbolismo ali da igreja e tudo mais, né? Da fé perante uma igreja, tanto uma igreja cristã e uma igreja católica. E o lance da fé, mano, porque ali são dois caras que estão com a mão estendida meio que em forma de pedido, mas apoiados com a cabeça num ponto. E um é o cara apoiado com a cabeça no metrô, na porta do metrô, tipo, meio que pensando, assim, dali não tem muito, não dá tanto a noção, assim, mas ele tava apoiado com a testa, sacou? Ele tava com a testa apoiada na porta, meio que rezando, e o outro era na porta da capela no cemitério do Araçá, aqui em São Paulo. E você passou e clicou, mano? Nesse dia eu tava fazendo umas fotos junto com o Juba, tava eu e o Juba da Dodge. Salve, Juba. Eu, o Juba e o Felipe Oliveira, o Luke da T-Sheet. A gente tava fazendo umas fotos no cemitério. Eu tenho uma parada também de fazer umas fotos em cemitério. Treinei muito em cemitério, mano. O cemitério pra mim era um grande aprendizado de sombra, de configuração, de câmera, de sombra, porque o cemitério tem várias estátuas. E se você pega uma estátua que tá batendo um sol lá, você consegue testar a sombra da luz batendo no nariz. A maioria das estátuas tem formas humanas, então você estuda ali sombra batendo no nariz, sombra batendo no rosto. E você não tem como girar o ponto de luz, né? Não tem como girar o sol. Mas se bom que ninguém se mexe também, né? Nem o cliente reclama, né? Essa foi sensacional. Se reclamar, fudeu também, né? Já tá tranquilo, irmão. Maneiro se ele reclamar, eu vou achar irado. Mas aí, no caso, como não dá pra girar o sol, mano, eu girava meu corpo em posições diferentes e utilizava isso pra aprender muito sobre fotografar no sol, fotografar em céu aberto. Você não tem sempre um modelo ali pra ficar. Mas aí, fica aí. E ali, mano, estátua tá, melhor modelo possível. Não vai reclamar do sol na cara, nada. Então, utilizei muito isso. E nas primeiras vezes que eu comecei a vir em São Paulo, eu via que tinha vários cemitérios irados, assim, antigos. E eu vinha muito, mano, assim, entrava em cemitério, ficava andando
dando um rolezinho pra olhar, assim, curiosidades, né? Túmulos muito loucos. Então eu faço muita foto em cemitério também. E aí, nesse dia, a gente tinha feito um ensaio do Felipe, com as fotos pro Juba e tal, e esse cara parou em frente à capela, assim, ele tava bem distante da gente. A gente já tinha terminado, já tava indo embora. E eu tava olhando pro cara vindo andando, e aí já era um cara que chamava atenção, porque ele tava todo de vermelho. Ele tava com a roupa vermelha, assim, lógico, ali não dá pra ver, né? Mas ele tá com a roupa vermelha e tava com um pano, assim, na cabeça, nos pés e tal. E ele veio andando em direção à capela. Eu comecei a ver que já tava muito... Tava estranho. Tava, não estranho, assim. Eu falei, opa, vai rolar alguma Se coisa aí. destacou ali, né? Aí naquele ele momento. foi devagarzinho andando. Aí ele parou em frente à porta da capela e, mano, ficou ali apoiado com a cabeça, com as mãos assim na porta e rezando um tempão. Aí eu falei, nossa, esse aqui é a foto. Eu enquadrei assim, tal, cliquei. Falei com o Juba, com os meus, peraí que eu vou fazer uma foto ali. Aí depois ele veio, falou com a gente, ele bateu uma neurose, ele viu eu fazendo a foto. E aí ele veio, perguntou o que era, eu troquei uma ideia com ele, ele não ficou... Mostrei pra ele assim, aí ele... viu que não era nada ofensivo, assim, aí ele saiu, voltou pra lá e demorou um pouco, ele esperou a gente sair um pouco mais de perto, aí ele voltou a rezar de novo, e ficou lá mais um tempo. Caraca. É porque não tem, assim, lógico, né? Acho que além do tamanho da câmera, né? O barulho também sai, né? Nem sempre todas, cara, deixa eu lembrar aqui, as de baixo é assim, uma em São Paulo, Vila Madalena, mais de 10 anos atrás. Nem sei se existe mais essa oficina aí, mecânica e tal, do tiozinho ali. E a outra é em Londres, 2017. Aí as de cima é metrô de São Paulo e Alemanha, na Colônia. Ah, é aquela que é a catedral, que são 2 torres ali. Sinistra Eu mostrei essa pra catedral. você. Mano, ali é a Catedral de Colônia. Colônia é uma cidade na Alemanha. Eu fui pra lá com o D2 a trabalho, né? Ele fez um show lá em 2017, Samba Drive, que era um projeto de jazz dele. Aí teve uma turnê que foram 11 países e 14 shows, enfim. A gente passou na Alemanha 2 vezes, foi Berlim, e um outro lugar era Colônia. Essa catedral aí já sobreviveu a Segunda Guerra, foi destruído um pedaço, foi reformado, mas ela é uma das catedrais, é uma catedral estilo gótico, assim, mas ela é gótico de verdade, assim, ela é muito sinistra, mano, que ela tem ela é feita de uma, não sei explicar a pedra, sabe, sei lá, não pesquisei nesse ponto, mas ela é feita de uma pedra que foi escurecendo conforme o tempo foi passando, então ela é toda pretona, assim, ela é preta manchada, parece que ela pegou fogo. Mano, é uma igreja muito sinistra. Você olha pra ela e você fala, mano, morreu muita gente nessa igreja aqui, castigada. A igreja... O Wilby falou isso, ele abriu a foto. Procurem aí, tá? Catedral de Colônia, na Alemanha. Cara, você olha a catedral, parece que coisas boas não acontecem. Você olha por fora, ela é sinistraça. Sinistraça. Só que por dentro ela é linda, mano. Linda. Ela é clara. Ela é toda clara. Mano, pureza. Eu fiz foto dentro dela também, mas eu nunca usei essas fotos, assim, porque... Por fora era mais da hora. Porque por fora é muito doido e se eu mostrar uma foto de dentro, você vai falar, sei lá, você é no Vaticano, porque é muito Mais lindo. normal, né? O contraste é muito grande. Muito grande o contraste. E é muito louco essa catedral, muito visitada. Inclusive eu tenho uma foto que um dia eu vou postar. Tão ligado o Yang Lin, né, o produtor. E aí ele tem uma foto novinho, que ele era tipo adolescente. Não é adolescente não, mas assim, bem mais novo. Que ele tá... Eu fiz essa selfie também lá, mas eu não sabia que ele tinha feito. E uma vez eu vi essa selfie dele na internet. E é idêntica, mano. A gente fez a selfie muito parecida, no mesmo ponto, assim. Aí um dia eu vou postar essa selfie e a Da dele, hora. assim, que é na frente dessa catedral, mano. Ela é bizarra, assim, ela é muito sinistra. E aí eu decidi botar ela porque ela tem esse simbolismo ali, a foto que tá ali, a parte de trás dela. E... enfim, aí eu quis trazer esse simbolismo pra cá. Não tem nada a ver, né, claro, com... nesse sentido literal da New Balance, do tênis, mas é a questão da rua, assim, é envolvimento de rua, então
Mas ficou. E a história que você quis contar também, tá ligado? No final das sim, contas sim. é isso. E todas foram feitas em dias nublados. Então isso também é uma coisa que eu queria trazer. Mesmo as que não aparece o céu ali, eu tenho certeza absoluta que eram dias nublados. Então foram coisas que eu quis trazer. E eu vejo a imagem ela traz na sua pura importância o quanto, que assim, se eu trabalhei preto e branco, só que sem a escala do cinza, Sim. você não consegue ter essas dimensões, realmente não existe aquela... você perde um pouco da percepção, porque fica tudo muito carimbado, né? Cara, olhando assim, né, não só o meu trabalho, tanto da Marina quanto do Igor, e é muito maneiro ver o quanto que eu falei isso ontem várias vezes para várias pessoas, né? Beleza, a fotografia ela é preto e branco, mas é um nome muito mais resumido para tentar resumir o que é o resultado, porque entre o preto e branco tem muito cinza. Sim. Assim, Vários não é tons. vários tons de cinza, mano, vários. E o cinza, se você botar lá numa escala, na colorimetria lá nas cores, né, mesmo, vai ver lá que tem muitas cores na tabela. O cinza é quase isso, sacou? Só que tem gente que não faz ideia. Então, tem gente que acha que é vinho, tá? Mano, eu tenho uma jaqueta que na minha cabeça ela é meio esse vinho. Os caras estão bagulho falando aí- que ela é cinza, mas nem todo mundo fala, mas não entra na minha Mano, cabeça. a jaqueta é literal cinza chumbo, assim, tá É um ligado? cinza Só chumbo, que irmão. ela é sarja, eu acho que ela desgastou um pouco de sol, pá, então ela Aham. tá meio... E ele Então, mas jurou é que isso, era vinho. então, é isso que eu falo pra muita gente. Dentro do preto e branco, ali no cinza, né, existe um cinza mais azulado, existe um cinza mais esverdeado. É sutil, mano, não é que é verde, sabe? Não é um cinza avermelhado, então. então, mas a é gente vai isso. mandar uma foto, Will. Mas A a gente gente vai vai te mandar ter uma a foto. visão. Entendeu? Amanhã tu vai vir? Amanhã eu não sei, mano. Amanhã eu não Se sei. tu vir, eu vou vir com ela, eu te mostro. Eu não sei se eu vou conseguir vir, mas a gente vai ver. Eu vou ver essa jaqueta em algum momento, com certeza. Uma jaqueta, né? É. É. Mas eu entendi a visão que você fala, que é tipo... Como se fosse colorir com Vou te dar um cinza, né? exemplo. Você já ouviu falar no sépia. O sépia é quase um preto e branco, só que ele já fica mais avermelhado, entendeu? Então, assim, se puxar na escala ali do RGB ali, você vai ver que ela é mais avermelhado. E, cara, é tipo isso, entendeu? Só que dentro do preto e branco. Existe gente que faz um preto e branco muito neutro, assim, que tem gente que faz um preto e branco mais azuladinho, onde tá mais puxado pro azul. Tem gente que faz um pouquinho mais puxado pro verde. É questão de gosto. Eu tento sempre manter o meu início, minha fonte de preto e branco que eu uso no princípio de qualquer edição minha, eu não uso preset. Assim, eu criei os meus presets, na real. Lógico que eu não vou ser hipócrita de falar que eu nunca usei preset. Já usei, mano. Todo fotógrafo começa aprendendo a usar preset. Só que depois de um tempo, com essa questão estética, de trabalho, de estudar muito preto e branco, de fazer o meu preto e branco, assim, de que eu sei que vai encaixar perfeito em vários trabalhos meus, seja comercial, profissional, artístico. Eu fui criando o preto e branco que eu queria. E ele vem de uma fonte de início que é o cinza, um acinzentado claro. Que é meio que eu chamo, assim, eu começo com a imagem totalmente cinza, praticamente tudo cinza, com contraste muito fraco. E aí eu vou enaltecendo tudo que tem que ficar escuro, tipo roupas pretas, contraste, cabelo, principalmente pessoas negras. A tonalidade de pele, eu não quero deixar a pessoa negra branca, com a pele branca quando passa preto e branco. Então é um cinza mais escuro, que é a tonalidade do preto e branco para quem tem a pele negra, entendeu? Tipo assim, existe esse estudo. Um exemplo, vou te dar um exemplo característico assim de que, a não ser que houve algum tipo de edição específica. Aqui do lado, aqui na minha direção, tem a foto do Thiago Lemos, que é essa da campanha do Grey Days, certo?
o casaco que ele tá usando na campanha é muito claro. Na minha cabeça, eu tentando imaginar isso no colorido, eu tento imaginar ou o casaco dele era meio bege ou era amarelo. Se fosse um casaco vermelho, ele não seria um branco, um cinza bem claro, quase branco. Ele seria mais fechado. Porque o vermelho, quando você tira a cor, ele fica um cinzão fechado. Então existe todo esse estudo por trás do cinza, da cor. Porra, você consegue pegar uma foto preto e branco e reimaginar ela com É tipo cores? isso, é tipo isso. É quase como quem faz coloração digital imagina, sacou? A pessoa tem um pouco de noção sobre o que Também tem que- vários bagulhos. Tipo, que a galera pega fotos muito antigas e joga cores, então tem todo um estudo. Né? Então, é meio que isso. É essa parada que eu tava meio que me referindo, assim. Tem gente que consegue imaginar a cor através... Então, assim, por eu estudar bastante esse ponto, eu tento ficar imaginando qual cor era, né? O que era aquele... o que significa esse amarelo, o branco que tá na roupa dele? Será que era um amarelo? Será que era um rosa? Sabe? Não sei. Você fica meio imaginando. Mas existem cores que são bem específicas. O verde, o vermelho, o azul. São cores que, quando você fecha ela no preto e branco, você vê que fica um cinza mais escuro. Fica mais cinzão, assim, mais pesado. Tipo a cor da tua camisa, assim. Então... é característico, aí você vai imaginando. E a temperatura de cor, mano. Vou dar um exemplo. Quando a gente faz a foto colorida, tem lá a temperatura quente e frio, certo? É o Kelvin, né, que fala que intensidade mais quente e frio. O quente mais vermelho, frio mais azul. Quando você transforma a imagem no preto e branco e você muda a intensidade tanto pro mais azul, pro mais frio ou pro mais quente, você também vê a mudança nas roupas mudando, a pele mudando, que é conforme mudaria a pele, entendeu? É meio complexo, mas dá para entender. A cor, quando ela é quente, ela vai ficar mais forte, mais avermelhada. Se você transformar aquele avermelhado num preto e branco, ele vai ficar um cinza mais escuro, tudo mais. Se você deixar ela mais azulada, quando você transformar ela no preto e branco, vai ficar mais esbranquiçado. Então, as camadas de temperatura, elas mudam também. Não necessariamente ela vai deixar um preto e branco azulado ou avermelhado, mas ela muda também a cor do céu. Se eu tirar uma foto do céu e botar preto e branco, se o céu estiver muito azulado, entendeu? Ele vai ficar mais esbranquiçado e por aí vai, entendeu? Então... é um estudo. Quando eu comecei a perceber que existia essa mudança atrás do preto e branco, eu comecei a me aprofundar muito mais. E, mano, isso trouxe muito mais vontade de trabalhar isso como uma linguagem. E aí já era. Aí eu abracei. Toma essa aula aí de graça. Aí, ó. Vocês têm vê uma dificuldade, tipo, em fazer esse tipo de trampo e não colorido, por exemplo? Tipo, que não existe no colorido e existe no preto e branco, tá ligado? Cara, tipo assim, eu já quebrei algumas barreiras com preto e branco, sacou? Quando eu comecei a fotografar a festa, eu trabalhava num coletivo chamado A Hate Flash, que ainda existe até hoje, tudo mais, mas é uma empresa, mas na época era muito mais um coletivo. E a gente fotografava festa, balada, e eu fotografei muito festa de rua. Festa de rua, assim, de graça. Festa, show, essas coisas que aconteciam na rua. E, mano, eu comecei a ver que, de acordo com as referências que eu tinha de gosto, né, de coisas maneiras, de fotos antigas do começo do rap, fotos de show punk, festas de hardcore, era tudo umas coisas preto e branco, assim, aí cada um no seu estilo. Acho que eram mais punk, era um preto e branco contrastado. As do rap Tem eram... uma página no Instagram, até, desculpa te interromper, que é de, mano, é hardcore e punk, que é tudo preto e branco. Porque é uma estética. E também muito da época também, né? E, assim, entra vários fatores aí. É um papo longo que um dia a gente pode trocar essa ideia. Mas
eu comecei a abraçar isso como uma estética para as fotos de rua, de festas de rua. Então, assim, nessa época não existia muito o costume de fazer fotos das festas e usar a edição preto e branco. Então eu comecei a usar isso em festas que eu achava característico que tinha que ser preto e branco, mano. E isso foi se aceitando mais ali no nicho da galera, o pessoal entender mais. Tinha gente que reclamava, falava, manda essa foto colorida aí pra mim, eu não posto muita foto preto e branco. Eu passava colorido e tal, tudo bem. Mas a grande, assim, todas que eu soltava da festa eram preto e branco. E isso em shows também, alguns shows e tudo mais. Até a hora que realmente, mano, eu comecei a botar pra dentro, assim, tipo... Vou dar um exemplo. Eu fotografei o Offspring em 2000... Acho que foi Rock in Rio 2017. Por aí. Eu não lembro, mas foi bem antes da pandemia. Foi algum dos Rock in Rio, antes de 2019 também, se eu não me engano. O Offspring veio aqui e o Rock in Rio, a página do Rock in Rio, nunca tinha postado fotos de show em preto e branco, mano. Tipo, nunca. Só as fotos antigonas, assim, deles, de relíquia. Que não tinha jeito mesmo. Que não tinha jeito, Alguns fotógrafos fizeram em preto e branco, beleza. Mas não tinha hábito de usar fotos digitais em preto e branco. Antes da gente fotografar o show, assim, são vários shows, cada uma regra. Os shows grandes, né? Quando você é selecionado para fotografar, fazer parte da equipe que vai fotografar o artístico e os shows que são headline, tudo do festival, num porte como é o Rock in Rio, por exemplo, você tem termos, você tem que ir lá na sala de imprensa, pegar o colete, porque você fica na frente ali na frente do palco só as 3 primeiras músicas, é uma regra mundial isso. Às vezes tem artista que só deixa uma música, enfim. O tradicional são 3 músicas, mas às vezes tem uns artistas que só deixam uma. Aí, cara, tem artista que pede pra você assinar termo. E aí são vários termos, assim. Tem termo que proíbe você usar essas fotos se não for pro evento. Tem termo que você não pode divulgar essas fotos em nenhum outro veículo sem autorização deles. São vários termos, mano. E cada um termo tem uma consequência, assim. Cabe você a querer testar o advogado dos caras. Mas eu lembro que o do Offspring não podia soltar as fotos sem aprovação do produtor da banda. Então, assim, tinha que mandar as fotos pra eles iam selecionar e escolher. Eu fiz as fotos do show e eles escolheram as minhas, mano. E eu fiz várias edições preto e branco. Primeiro porque eu queria muito ter fotografado esse show, assim, era uma coisa mais de moleque, lembrei muito da época de adolescente e tudo mais. E porque, mano, eu falei, combina muito com os caras e tal, vamos ver. Mano, os caras só escolheram as preto e branco e o Rock in Rio postou, assim, então foi... Nossa, foi a primeira vez, então? Foi a primeira vez que eu tinha visto, assim, trabalhando e tal, eu nunca tinha visto eles divulgarem fotos do show, foto preto e branco. Então foi maneiro, foi uma quebra, assim, pra mim. Um acontecimento gigante, mano. Assim, não existe uma ênfase em cima disso. O Rock in Rio fala, nossa, primeira vez e tal. Mas pra mim, por ver assim, ele feed inteiro colorido e um quadradinho preto e branco ali. O preto e branco se destacou. Mano, então assim, pra mim é muito maneiro, sabe? Os caras terem aceitado, falar, não, pô, irado, mano, vamos botar, né? Essa que eles escolheram, vamos ter que botar. Não falar assim, a gente não posta foto que não seja colorida. Não vai meter essa, né, dos caras. Então, assim, eu fui testando algumas barreiras, mano. Então, teve essa época das festas, que eu meio que acostumei os clientes a gostar do preto e branco. Tem essa questão de linguagem de shows também. Usei muito isso no Marcelo. O Marcelo, quando eu comecei a trabalhar com ele, com D2, e ele mesmo falava, cara, pode ficar à vontade de usar preto e branco. A Maria Joana, uma das filhas dele, ela era muito... Quando eu comecei a trabalhar com ele, ela era criancinha, assim, e ela falava uma parada assim, bonitinha. Ela, o preto e branco eu consigo imaginar mais as coisas e tal. E era muito parecido com essa coisa que eu pensava, então maneiro. E quando o Marcelo me falou isso, eu falei, pô, irado. Então eu utilizei muito preto e branco com o Marcelo como linguagem
na carreira dele, assim, ali nesse período que eu comecei a trabalhar com ele. Bandas contratarem só para usar o preto e branco. Então, assim, esse trabalho agora do Baiana, que eu fiz agora, o último, é todo preto e branco. Eu não vou falar a marca qual é, mas eu trabalhei com uma outra marca recentemente de banda. Na real foi assim, o Baiana assinou com a Adidas e eles fizeram um trabalho no carnaval, no navio pirata, e eu fiz o trabalho todo preto e branco, mano, porque era uma parada pedida do Baiana, sabe? Então, sim, muito maneiro. Então, Eu tenho outra dúvida que eu fiquei matutando aqui. Já estamos indo pro final, mas dessa eu preciso perguntar. O D2, tipo, além da música, ele tem um trampo muito político, né? Tu sente essa cobrança de si mesmo no trampo com ele, de tu tem que se expressar politicamente também pela fotografia? Não, hoje em dia não mais, mano. Assim, quando eu comecei a fotografar o Planet, talvez eu utilizava assim um pouco esse sentimento mais político, de tentar trazer um pouco dos meus pensamentos assim políticos em cima das imagens, mas acho que hoje eu já peguei algumas fases, mano, na real, assim, teve uma época do Marcelo que foi muito mais confronto com questão da política, com a atual presidência na época que era, e enfim, rolou isso aí, então a gente meio que acabava batendo de frente também, então, mas assim, eu nunca senti nenhum tipo de cobrança, ele nunca fez nenhum tipo de peso em cima disso, além a única coisa o peso que eu senti era a responsabilidade de estar trabalhando com um dos maiores artistas do Brasil, mano. Ponto. Tipo assim, responsa fudida, sacou? Tipo, bizarro. Eu já era fotógrafo. Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu já tinha experiência, eu tava num momento muito maneiro da minha vida também, já trabalhando, mas, pô, receber um convite desse, eu nunca nem tinha saído do país direito. O cara fala, e aí, tá preparado pra viajar? Vai viajar. Inclusive, mano. Ele deu entrevista pra gente no desfile da Pia. Eu tava com o cu na mão o bagulho inteiro, eu não posso errar, viado. É o Marcelo D2. Ele é bem de boa, pô, mas ele é um cara, artisticamente falando, inspirador, né, mano? É um cara que tá sempre se atualizando. Também sou fã, querendo ou não, tive esse... Hoje é diferente, né? Virou um amigo, um parceiro, assim, mas tem um pouco ali aquela coisa de eu parar, olhar assim e falar, caralho. A partir do ano passado mudou mais um degrauzinho, porque ele fez a curadoria da minha exposição, foi a minha primeira exposição. Então, assim, ele foi a cereja do bolo da parada, ele fez um texto pra mim. Então, tipo, foram uma dose de porradas assim, uma assim, sequência, que eu falei, cara, agora eu tenho que saber lidar com isso aqui, sabe? Tipo, eu tenho ali o cara... me enaltecendo também, mas eu sou fã, mano. O cara influenciou minha vida, o cara influenciou várias situações no decorrer da minha vida, e é muito maneiro ter essa oportunidade. Então acho que a pressão que eu tinha no início ali era muito maior por estar sendo responsável pelo resultado das imagens de um artista gigante, do que se é política, se não é. Minha preocupação maior era se tava dando certo, mano. Se tava fluindo, se ele tava curtindo. Você esperava que eu ia fazer uma pergunta dessa? Geralmente eu só faço piada, né? Olha aí. Não, você é ótimo com perguntas. Inclusive os melhores cortes daqui saem no Matheus. Ele é ótimo com isso. Mas cara, primeiramente, assim, não sei se você curtiu aí o papo, se você não curtiu também, não posso fazer na brincadeira. Eu tenho certeza que você adorou esse papo aqui. Teve uma aula, mano. Uma aula. Se você gosta de fotografia... Eu tô feliz pra caralho aqui. Assim. Pô, se não tiver Só pra feliz registrar aqui, é brincadeira. Com esse espaço lindo, né, com essa aula de fotografia com esse cara que é um ícone. Obrigado. A gente falando de Marcelo D2, falando de Baiana, falando do seu trabalho... A gente tem que ficar muito feliz de poder compartilhar a mesma época que esses caras e com você, mano. Porque vocês carregam um legado vivo das Maneiro. coisas, Não, sabe? com certeza. Mano, pelos acessos à cultura, é um registro histórico. É um registro Com histórico. certeza. Eu assim, sou bem travado com imagem,
comigo mesmo, assim, eu não sou muito de pegar o celular e ficar me filmando ou falar. Na real, isso é um fato, tá? Vou dar falar aqui uma coisa, pelo menos assim, acho que com toda certeza no meu Instagram eu nunca postei um vídeo segurando assim, falando, e aí, rapaziada, pá, não sei. Nunca fiz, mano. Nunca usou a câmera de selfie do celular. Não, eu uso pra fazer umas imagens, foto e tal, mas não falar. Eu nunca fiz, mano. Eu tô no Instagram desde 2011. Então, tipo, nunca rolou assim de... E aí, pessoal, como é que tá? Tô aqui com a rapaziada aqui. Não faço isso, mano. Eu tenho um bloqueio gigantesco com isso. Sei lá, não sei. A minha voz é rouca, porque aqui tá o microfone e tal, captação de áudio. Mas a minha voz é rouca, é meio rouca, assim. Eu não consigo entonar a minha voz muito forte pra falar, assim. Me gasta muito a respiração. Não sei, mano. Eu não tenho essa facilidade. Eu prefiro filmar assim. E aí, rapaziada, tô aqui, ó, com meus amigos aqui. O pessoal saber que sou eu que tô filmando. Acho que entra um pouco também até no sentimento que eu tenho das imagens. Assim, eu fui em vários países aí, já fui em várias viagens, turnê e tudo mais. Eu não tenho foto minhas nos lugares, mas tem fotos minhas nos lugares. Caralho. Entendeu? Isso é foda. Tipo, ali, aquela da Alemanha lá, por exemplo, eu não tenho foto em Colônia onde eu posei lá. Pô, é legal pensar. Tem a selfie que eu fiz do Yang Lin, do né? Yang Lin. Mas assim... Que o Yang Lin, tipo, você nem sabia. Só nem sabia. O universo só falou assim, ó. Uniu ali. Uniu. Mas assim, não tem uma foto. Aí, tira uma foto minha aqui, mano, aqui na frente. Não tenho. Mas assim, eu crio esse sentimento que na minha cabeça eu estive ali porque eu tenho uma imagem feita. Eu comecei agora, mas eu também, todas, tipo, eu tenho da última viagem que eu fiz. Mas das outras pra trás eu não tenho nenhuma foto. Eu também não tenho, mano. Eu tenho várias, assim, nos lugares que eu passei mais tempo eu consegui fazer, tipo, alguns lugares eu consegui registrar fotos minhas, maneiras, mas a grande maioria não, cara. E aí... Mas eu crio a mística de que foi assim, se foi eu que fiz a foto é porque eu tava lá. Então tá bom, mano, é isso, tá bom. Vou aproveitar minha vantagem de ser fotógrafo. Que essa foto é minha, então suave, mano. Melhor do que eu aparecer ali. Acho que com certeza vai ser muito mais bonita a foto que eu fizer e não eu ali, então tá suave. Mas, cara, de novo, eu acho que todo mundo aqui só queria agradecer demais pela oportunidade Maneiro. de poder bater esse papo com você, de você trazer sua vivência além do Muito obrigado. Will More, do You Know My Face, Sim. no Instagram, que eu acho que é muito sobre isso, tá ligado? É sobre o seu trabalho e não sobre você. Acho que a gente já carrega muito dessa informação no próprio Instagram. É isso mesmo? Não, sim, cara, é foda, assim, falar, né? Eu vivo pra trabalhar, mano. Muitas das vezes eu tô trabalhando em uns lugares que eu encontro as pessoas, assim, quando eu não tô trabalhando, muito certo eu vou estar em casa, muito quietinho, tranquilão, vendo um documentário. Eu sou meio que rato de documentário, assim, eu fico vendo muito documentários de diversos temas, mano. Se me der um documentário de origem da latinha, eu vou meio assistir, assim, pra querer curiosidade de saber por que a latinha é redonda, por que ela não é quadrada, entendeu? Então, eu sou meio curioso nesse sentido. Então, mano, falando de trabalho aí, a gente vai ficar falando aqui várias horas. E falar um negócio aqui importante, maneiro também, que quando eu tava imaginando essa coisa toda que a gente tá fazendo aqui, né? Porque, querendo ou não, me preparo, né, mano? A gente vai pensar, cara, como é que eu vou, o que eu vou falar, o que eu vou poder falar, o que vai ser maneiro falar e tudo mais. Uma coisa que eu queria falar que é muito maneiro e que envolve ali o cinza, né? Que entrando no nosso tema de cinza, o quanto impressionante é o cinza, mano, a importância dele, assim. Não vou falar como linguagem porque não é algo específico meu, assim, não é uma coisa que eu inventei, não é uma invenção de roda nem nada, mas o quanto ele é impactante é essa influência em cima de resultado. Isso se dá em cima de capas de álbum, de alguns álbuns que eu já fiz. A grande maioria não era a ideia principal ser preto e branco e no final ficou decidido como preto e branco, mano.
Então isso entra também Inclusive, desculpa te interromper, o álbum que eu mais tô escutando, que eu tô viciado, escuto todo dia, foi tu que fez a capa. O que saiu agora do Teto. do Teto, né? Esse é um exemplo, mano. O Tetinho, a gente não tinha pensado em fazer algo preto e branco, assim, era um outro tipo de imagem. O ensaio que foi tudo num dia só, mas o ensaio que foi feito, a capa que é atual, ele foi o último ensaio, foi uma ideia que eu falei, mano, vamos fazer umas fotos preto e branco aqui, que eu vou usar a sombra aqui e tal. O objetivo da gente como resultado, um dos objetivos do resultado que eu e ele juntos, a gente meio que criou isso e pensou, era a questão de deixar ele com muito mais maturidade na imagem, de resultado, assim, ele ser um outro cara, ele é um pai hoje em dia, então a vida ele tá com mais tipo tudo, né? Então a posição que eu impus ele ali, o jeito de olhar, eu quis tudo trazer isso para dar mais maturidade. Então, tipo, a postura, a posição da cabeça, tudo isso foi pensado, mano. É o que eu meio que vou ali na hora, olha para ali, olha para cá, levanta um pouquinho só seu queixo e tal. Tipo, a posição que eu tô Acho que fotografando. eu falei, não sei se foi contigo, eu falei com alguém isso. Da posição, assim? Não, na posição não, que ele parecia estar mais maduro sim, no todo o conjunto da obra. Então, mano, isso aí foi um objetivo atingido, assim, da gente. A gente pensou nisso e ele já queria isso e eu reforcei, entendeu? Eu pego esse detalhe e falo, então, tu quer isso? Então tu vai ter, mano. E eu peguei isso e utilizei isso a meu favor. Então, foi maneiro que ele decidiu, foi uma surpresa pra mim, porque eu descobri na véspera de sair o álbum que ele mandou, mano, eu decidi essa aqui. E mandou pra mim. E foi muito grande essa surpresa, porque, novamente, foi irado que saiu preto e branco. E isso várias outras capas, mano, assim, de essa parte assim. Então foi uma ênfase aí que eu queria fazer, falando pra câmera ali, que era esse poder do que o preto e branco ele faz, né, mano? E o cinza tá dentro disso, né? Eu falo preto e branco, mas envolve entre o preto e o branco ali, acho que o preto é 10%, o branco 10% e o cinza, sabe, tipo 80% ali. Então é muito maneiro isso. A importância que as pessoas querem também eternizando isso. Porque, querendo ou não, são álbuns que vão ficar aí na eternidade, mano. Então, Teto, todo mundo que usou foto preto e branca minha aí, maneiro, me ajudou a um dia chegar aqui, né? Aí. É isso. Não, Falando sobre cinza. Pô, a gente ter chegado até aqui é muito da hora, né? Pô, Esse momento aqui é muito especial, pô. Maluco, uma satisfação, mano. Muito obrigado aí. É isso, viu? Pelo convite. Que precisarem também. Tamo junto. Satisfação. Muito maneiro. Já falei pra geral aí. Eu preciso de mais umas 10 horas de conversa contigo. A gente. Vamos gravar. Eu já falei em off, assim, pra rapaziada, mas esse espaço aqui de vocês enfatizar isso, é de extrema importância. Tá muito democrático, muito maneiro. Várias pessoas iradas já vieram aqui, não digo aqui, né, mas trocar ideia com vocês. Então, pô, só vai, rapaziada. Muito maneiro, muito obrigado Obrigado por essa você oportunidade. O próximo vai ser Will e D2 juntos. Aí, ó, chama ele. Vamos nessa. Seria a chave. Seria maneiro, né? A gente ficar contando um monte de vivência. Tem várias histórias maneiras aí. Eu e ele aí. Mais de 10 anos já tá bom, já tem história aí pra contar. Pô, demais. E espero que seja um primeiro de vários. A gente quer te receber muitas e muitas vezes. Bora. E dessa vez agradecendo muito todo o time da New Balance. Obrigado pelo espaço. Isso aí também, né? Pelo convite. Valeu, New pelo Balance. suporte. Toma. New Balance, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. Muito obrigado por acreditar no trabalho de pessoas que a gente admira, como o Will e tantos outros artistas aqui. A gente não queria fazer um episódio clichê para você chegar aqui e a gente falar de tudo que você pode ler com 2 cliques na internet, entendeu? Sobre a história da New Balance, sobre os modelos que vão ser lançados. Isso tudo está no site da marca, isso tudo está dentro do About Us da marca lá, do Sobre Nós. Isso é muito fácil de você ter. A gente está falando sobre o tom e a gente está falando sobre o que
é mais que uma cor, é uma identidade, é sobre legado, é sobre a história de pessoas e o que elas escolhem fazer e acreditam, e isso se perpetua por muito tempo. Porque o cinza foi uma escolha de, cara, mais de 40 anos atrás da marca. E é você quando escolheu que você queria utilizar o preto e branco e o cinza é o grande suporte dentro do seu trabalho, dentro da seleção, dentro da escolha, dentro da característica visual que você quer trazer. Eu acho que as histórias elas se fundem, acho que vai criando toda essa identidade única das coisas. Além do cinza, tá por toda a cidade, tá em todo lugar. Principalmente aqui, né? Principalmente Pô, em São aqui. Paulo tá sobrando cinza, hein, rapaziada? Quer ver cinza, vem em São Paulo. Tem São Paulo, pô. Cidade do concreto e do arranha-céu. Tá Vai ver demais. cinza no céu, cinza na parede. Cinza pra todo tudo lado. Cinza de no- cigarro no chão. cinza no cigarro. Céu cinza. Então, isso, vai ver tudo. Cinza no pé dos outros, vai ver todo mundo de New Balance na rua. Amém. Amém. E com isso a gente, cara, agradece muito a presença do Will aqui. De Valeu, novo. Wilson. Valeu demais, New Balance. Espero que a Satisfação. gente. Muito obrigado, New Balance. Espero que vocês tenham gostado muito desse bate-papo. E para todo mundo que mandou mensagem aqui, né, e com as suas histórias, a gente não conseguiu falar. Agora no final do episódio, a gente vai. Vamos deixar Vamos bolar um jeito. de todas as colocar. imagens, passando com as histórias de vocês, porque o mais importante são as histórias que nos conectam, porque a gente tem histórias aqui que nos conectam, histórias que nos conectam com a marca, com cores, com estéticas, e é tudo sobre isso, essa é a celebração. Então, obrigado por participar dessa celebração com a gente. De novo, valeu, New Balance, Will. E o Foi recado isso. final? A verdade está lá fora, cara. Sai de casa, vai ver o quanto cinza tem por toda a cidade, e não somente cinza, mas os contrastes, as diferenças. São grandes simbologias. Eu acho É um que aprendizado. tudo é um aprendizado. É isso. Vai entender o porquê que as coisas são do jeito que elas são. Vai aprender, cara. A melhor coisa é É aprender. isso. mano. Deixa o like, desliga o celular, vai pra rua. Falou. É isso. Se inscreve aí no nosso canal também. Tamo junto demais. Obrigado, Valeu, mano. New Tamo Balance, junto, valeu, rapaziada. Will. Nós, obrigado. Tamo Valeu junto, aí, hein? mais, rapaziada. Will. Tamo junto. É nóis. isso. Obrigado. Great Days 2025. Salve pro Yuri também. Valeu, Yuri. Valeu, Yuri. Valeu, Yuri. Tamo junto, família. Obrigado.